Nosso convidado de hoje é psicólogo, especialista em transtornos alimentares. Ele atua no atendimento de pacientes com anorexia e transtorno alimentar restritivo evitativo. Além disso, está envolvido em pesquisas sobre o tema e coordena um grupo de apoio para homens com essas condições. Em nosso bate-papo de hoje, vamos abordar temas como os sinais de alerta, a importância do suporte psicológico, o impacto dos padrões estéticos na saúde mental e as estratégias eficazes de tratamento. Com vocês, Felipe Augusto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é psicólogo especializado em transtornos alimentares. O nome dele, Felipe Augusto de Lima. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, que prazer, que alegria. Que coisa boa. Tudo bom? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. Meu querido, o tema que você está trazendo hoje, que são os transtornos alimentares, foi um tema muito pedido aqui e foi difícil achar pessoas e profissionais que falassem assim, não, eu cuido só disso. E eu acho que é um tema que é bem complexo, é muito complexo. Então as pessoas acham que é assim, qualquer pessoa dá conta de uma compulsãozinha alimentar, de uma anorexia, então nem se fala. É preciso muita dedicação, muito conhecimento e muita parceria com outros bons profissionais. Sempre disse isso. Mas antes de começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e por que a escolha da psicologia e por que depois os transtornos alimentares. Bom, sou Felipe, nasci em São Paulo, mas sou do litoral, cresci no litoral, na praia, surfando. Quase um carioca, localizado em São Paulo. Exato. E a escolha da psicologia foi que eu achava tudo muito misterioso, né? Eu ficava assim, nossa, como é possível alguém entender o outro? Como é possível alguém saber essas coisas de comportamento? Naquela época era algo muito místico para mim. Então, fui na direção de estudar, né, psicologia, aplicar para psicologia. Na época eu prestei psicologia e odonto, a lista de odonto veio primeiro. E eu falei, não, acho que eu não vou para odonto. Segurei mais um pouco e deu certo a psicologia. Então, foi um grande prazer, assim, fazer psicologia. Acho que é um curso, nossa, muito bacana, no meu caso, assim, na minha vida, foi muito bom, muito revolucionário. E estou apaixonado até hoje pela psicologia, trabalhando cada vez mais. Quantas portas foram se abrindo, né, em termos de parcerias, conexão. Então, foi um curso maravilhoso. Transtornos alimentares entrou na minha vida porque eu queria muito estudar um público específico. Você já entrou para a faculdade falando assim, eu vou procurar um nicho. Exato, porque eu entrei na faculdade muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos, aí eu pensei, eu vou sair super jovem da faculdade, e como é que vai ser? Porque as pessoas têm aquela ideia de psicólogo, alguém mais velho, né, aquele estereótipo lá do Freud, eu fiquei pensando, como é que vai ser eu super jovem saindo da universidade? Com cara de bebê. Com cara de bebê, como é que vai ser? Então, ali eu fiquei pensando no que eu iria trabalhar especificamente. E eu queria, num primeiro momento, alguma coisa mais raro na época, porque eu falei, bom, como eu sou super jovem, vou trabalhar com algo que é um pouco mais raro e com isso, quem sabe, alguém dê olhe para mim e fale, ok, vou passar com esse rapaz. Visão bem produtiva, né? Assertiva. Veio da minha família isso. Tá. São empresários, tudo também entendi, da minha família. Entendi. Então, foi a partir daí. Eu tive uma aula sobre transtornos alimentares, era especificamente mais focada em anorexia. Eu falei, nossa, talvez é isso. Porque eu nunca tinha escutado falar, parecia algo extremamente grave, é algo super grave. Falei, bom, vou por essa direção. Então, apliquei para iniciação científica, e aí fico um tempo aguardando, fazer projeto, tudo isso. Foi aprovado, e aí comecei uma iniciação científica sobre anorexia nervosa. Fui para o hospital fazer a iniciação científica. Fiquei um ano com um professor orientador, não podia
eu tinha que só observar os dados, não podia fazer intervenção nem nada, eu era estudante, Sim. né? E foi muito bacana, foi sobre homens com anorexia, e a gente conseguiu alguns dados muito bons em relação à baixa prevalência, o porquê da subnotificação. Aí ganhei um prêmio, a menção honrosa, para quem é estudante ganha esse prêmio de menção honrosa em congresso. E a partir dali, o próprio Ambulim, que é o programa de transtornos alimentares da USP, falaram, ok, tem esse menino aqui, ele fez esse trabalho, está aqui conosco, parece que é interessado, é Ambulim, dedicado. E continuei lá, estou há 10 anos lá no Ambulim, já faz um bom tempo. E hoje, assim, eu me vejo trabalhando com essa população pelo resto da minha vida. Me diz uma coisa, vamos começar definindo o que são os transtornos alimentares. Perfeito. Né? E depois a sigla Ambulim, que eu acho que é importante porque o nosso público Tá. é mais de leigos e a gente acaba prestando um serviço também. O que são os transtornos alimentares? Tá. Em poucas linhas, assim, transtornos Isso. alimentares são alterações importantes do comportamento, com grande nível de sofrimento, principalmente em 3 áreas da vida: o peso, o corpo e a alimentação. Então, são pessoas que perdem a liberdade em relação a escolhas alimentares, vivem controlando excessivamente o peso, com muitas questões relacionadas à forma do corpo, número na balança, medo de comer, pensando excessivamente em comida. Então, a gente entende transtornos alimentares quando a pessoa ela perdeu a liberdade em relação a escolhas alimentares e fica presa, a vida girando em torno da comida, do peso, da alimentação. A gente entende em poucas linhas nessa direção. É uma alteração comportamental ligada ao peso, ao corpo e à alimentação. E sempre tem uma presença de autopercepção alterada? Não, nem sempre. Nem sempre. Nós vamos ver isso mais grave na anorexia nervosa, que é essa alteração da percepção, a distorção da imagem, é algo muito gritante, onde os pacientes estão, na maioria das vezes, muito emagrecidos. E aí a gente olha para aquele paciente, se a gente não enxergasse o paciente, pelo que ele está falando, nós teríamos certeza que ele está com obesidade bem elevada. Só que quando a gente abre os olhos e vê o paciente, ele está abaixo do peso, extremamente emagrecido. Então ali nós percebemos uma alteração importante da imagem. Na bulimia pode acontecer... Quais são os transtornos? A gente definiu. Quais anorexia são... nervosa, Isso. que tem essa alteração importante da imagem. Depois a gente tem a bulimia, que pode se ter alteração, mas é menor a distorção, né? Essa alteração da forma como eles se veem. Eles, na verdade, ficam muito mais tentando lidar ali com os aspectos relacionados a perder o controle em algo que comeu, e aí tentam consertar isso, tendo uma urgência em tentar consertar aquilo que comeu, que acha que não deveria, que não poderia, com muitas regras alimentares. Mas é menor a prevalência em termos de imagem corporal distorcida, e o transtorno da compulsão alimentar, onde as pessoas elas acabam tendo comem em grande quantidade, e esse comer em grande quantidade é uma quantidade que uma outra pessoa não conseguiria aguentar. Então não é um comer exagerado, não é repetir o prato, não é comer um pouquinho a mais. Porque agora se popularizou essa palavra compulsão. E às vezes as pessoas falam... Exatamente. Todo mundo acha que a pessoa comeu 2 sanduíches. Pronto. Não, tive uma compulsão. Não teve uma compulsão. Até porque quem tem compulsão raramente vai falar isso tão abertamente assim. Não, porque... e é um nível de calorias quase inimaginável. Exato. E que nem sempre está ligado a comer o tempo todo. É um momento ali que ele faz isso. É um episódio ali. Então vai ter essa grande quantidade que uma outra pessoa não aguentaria. Foi até o que a Bia trouxe. Talvez ali naquele episódio a pessoa comeu o que comeria em uma semana ou em alguns dias. Exatamente. Associado a uma sensação de perda de controle, uma impotência em parar de comer. Uma sensação de completo fracasso, de não consigo parar. Então, na compulsão, né, na transtorno da compulsão alimentar, a gente vê esses 2 elementos muito fortes, assim. E se tem menos os aspectos da distorção, os estudos vão dizer quase como se não tivesse distorção, mas tem um sofrimento muito grande com o corpo. Todos 3, né? Exato. Eu acho que tem aí o sofrimento está em todos, a anorexia, a bulimia e a compulsão, o transtorno da compulsão alimentar. Mas eu acho que em termos de hierarquia de gravidade, anorexia, bulimia e o transtorno da compulsão alimentar. Perfeito. Né? Sim. Esses são os 3 principais, são os clássicos. Os clássicos. A gente até coloca. Tem outros novos, esses são os clássicos. Tem agora o TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo,
que é o antigo transtorno de seletividade alimentar. A gente vai ver mais na infância. Então, por exemplo, que era aquelas crianças que têm dificuldade, têm um baixo apetite, comer muitas vezes parece ser uma tarefa não legal, não são super sensíveis a pistas de comida. Então, a família quase tem que obrigar a criança a comer. E esse é um grande desafio para os pais ficam se sentindo muito culpados. E não está ligado a um alimento só, né? Não. A gente vai ter 3 subtipos nesse transtorno alimentar restritivo evitativo. Primeiro vai ser esse baixo apetite, essas crianças que têm um desinteresse alimentar. E os pais ficam desesperados, meu filho não está comendo o suficiente, meu Deus, o que eu faço? Aí leva no pediatra, aí leva no nutricionista. Então é um grande desespero para os pais, porque os pais querem que os filhos comam bem, né? Então para os pais é um grande desespero. Então esse é um subtipo. Um outro subtipo vão ser crianças que têm uma hipersensibilidade sensorial. Como é que eu posso dizer isso? Crianças que têm uma dificuldade em relação a tolerar a textura, o cheiro, às vezes, dos alimentos, tem níveis elevados de nojo, passam mal. Tem crianças que eu atendo, o paladar fica alterado. Então, tem crianças que eu atendo que não conseguem ir na feira por conta do cheiro das frutas. Tem crianças que não toleram a textura daquela fruta, fala que é muito melequento, tá ali na língua, não sabem o que faz, se joga para a bochecha, se mastiga, se engole. Eu tenho um paciente que ele fala para mim assim, ele é pequenininho, ele fala, não sei comer gelatina, o que eu faço com gelatina? Eu mastigo? Eu vou engolir? O que eu faço com a gelatina? Então, tem essa sensibilidade sensorial, é um outro subtipo. Mas isoladamente, porque, por exemplo, dentro do transtorno do espectro autista, a gente tem seletividade. É comórbido ou... Pode ser comórbido, mas no TARI, geralmente é uma... de exceção. É separado. Isso, a gente exclui todos os outros transtornos. Perfeito. Para a gente poder dizer que é o transtorno evitativo restritivo. Exato. E o outro subtipo vai ser crianças, adolescentes, até mesmo adultos, que esse pode aparecer em qualquer etapa da vida. Geralmente o baixo apetite e a sensibilidade alterada aos alimentos, a gente vê desde muito pequenininho, 6 aninhos, 4 aninhos, desde cedo. E esse outro subtipo que envolve medo de consequências aversivas são crianças que tiveram engasgo. Então, estava comendo alguma coisa e engasgou com a espinha do peixe, engasgou com o frango, engasgou com algum alimento. E a partir dali não quer mais comer esses alimentos, cortam, até ficam associando a alimentos que têm uma composição parecida. E os pais também ficam super desesperados, porque se tem uma alteração muito importante do padrão alimentar da criança. É bem obsessivo, né? Tem um perfil de muito alto nível de ansiedade. Super. Não é? Porque, assim, tudo que você falou desenvolve quase uma fobia. Perfeito. Aquele tipo de alimentar, né? Quase uma fobia alimentar. Exato. E essa seletividade também... A gente vê dentro de um perfil de crianças mais ansiosas, né? Super. Que vai ser até uma grande diferença. Por exemplo, nos transtornos alimentares clássicos, anorexia, bulimia, transtorno da compulsão alimentar, nós vamos ver mais alterações relacionadas ao humor. Pode ter algum nível de ansiedade? Tem. A gente vê mais prevalente os aspectos do humor. Mais sintomas depressivos, né? Mais oscilação desse aspecto do humor. E as crianças que tentaram, a gente vê o eixo mais forte da ansiedade. E dos aspectos relacionados ao ficar obcecado pelos alimentos ali, a textura, coisa mais, o jeito, o formato, o cheiro. Uma rigidez ali. Uma rigidez cognitiva. Eu me lembro, eu sempre usei muito neuroimagem, né? E eu, uma época, fiz neuroimagem de pacientes com transtorno alimentar. Bastante tempo. 2010 e 2012. E eu me lembro que o perfil da neuroimagem da anorexia era muito parecido com o do TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. O perfil da bulimia e da compulsão alimentar era muito parecido com o perfil de impulsividade, de transtornos impulsivos. Impressionante, assim. A gente olhava, claro que tinha pequenas diferenças, alguns tinham mais alteração também de lobo temporal, mas você sempre tinha uma coisa ali de ansiedade, de lobo parietal, de frontal à direita, que era bem similar. Sim, né? sim. Que a gente até fica naquela questão, será que tudo não é um espectro, né? A grande discussão. A grande discussão da psiquiatria, né? Da psicologia. E me chamou muita atenção isso, assim, como dava esse tipo de padrão. E não raro, por exemplo, até na anorexia, a gente vai ver pacientes que têm uma evolução ali, uma comorbidade, um diagnóstico conjunto,
com toque e com transtorno de personalidade obsessivo e borderline compulsivo. Borderline. E aí borderline a gente vai ver lá na bulimia, na compulsão. bulimia, mais na compulsão, exatamente. A gente vai ver bem prevalente. Eles ficam ali, ó, no jogo, né? Exato. Exato. Tem essa prevalência. Qual é a prevalência hoje no Brasil de transtornos alimentares? Olha, aqui no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, seriam 15 milhões. Exatamente. A gente tem aí. 15 milhões, E no mundo nós estamos falando em 70 milhões. 70 milhões. 70 milhões no mundo. E a gente tem que lembrar que isso é subdiagnosticado. Exato. Então, por exemplo, quando bota 15 milhões no Brasil, eu digo que eu jogo pro dobro, pelo menos. Perfeito. Perfeito. Tá? Sim. Porque, assim, ninguém sai falando. É muito porque difícil. Porque são transtornos que as pessoas escondem. Escondem, tem muita vergonha. Às vezes a gente tem que ver uma mudança no comportamento daquela pessoa, que nem ele tem essa percepção, às vezes. Ou esconde mesmo, esconder. Né? Por exemplo, eu me lembro que pacientes, quando eu atendia, pacientes que tinham bulimia, eu sempre pedia informação do dentista. Porque começava a dar uma acidez nos dentes e também observava muito as mãos, os calos, para provocar o... Calos de Rousseau, isso mesmo. Para provocar o vômito. Exato. São boas pistas. Porque o suco gástrico é super corrosivo e vai comendo ali o esmalte do dente dos pacientes. Não, exato. Então era coisas... E aí bateu aí 15 milhões, né? Dentro do Brasil. Dentro do Brasil. E isso que vocês trouxeram, realmente, subnotificação. Porque tem muito estigma. Eles têm muita vergonha. Eles tentam esconder ao máximo tudo isso. E nem sempre é visível. Porque eles começam a esconder o comportamento, sabe? Então, eles não comem mais na frente das pessoas. Evitam em lugares que tem a presença de comida. Claro... Talvez na compulsão pode ficar um pouco mais evidente ali em termos de padrão alimentar, né? E também, se é um paciente que tem anorexia, a questão de perder esse peso de uma forma assustadora. Visível. Né? Dos demais até pensar que tem alguma coisa muito de errado. Sim, e tem. Sim. Né? Tem. Mas as pessoas associam primeiro assim, será que não está com câncer? Será que não está usando drogas, né? As pessoas, em princípio, começam a colocar isso. Inclusive, essa reportagem ali, o pessoal do Ambulatório de Transtornos Alimentares, o Ambulim lá da USP. Sim, é o nosso time lá. Exatamente. Então fala um pouquinho aí desse termo aí. O Ambulim. O Ambulim é o programa de transtornos alimentares da USP, que começou em 1992, se eu não me engano. E lá nós temos programas especializados, então tem um ambulatório de anorexia, um de bulimia, um do transtorno da compulsão alimentar, um de homens com transtornos alimentares. Tem o da infância e adolescência também. Que legal. Que assim, explodiu muito o caso de crianças e adolescentes. E aí tem uma mobilização muito grande da família estar envolvida no tratamento. E também temos uma internação. Tudo pelo SUS, tá? Tudo pelo SUS. Então, as pessoas podem se inscrever e ter acesso a tratamento multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, nutricionista, e todas as especialidades que precisarem. Então, fono, né? Tem muita terapia ocupacional também. Exato. Dentista, os dentistas nos ajudam muito. Isso que você trouxe. Certeza, às vezes a gente está com dúvida, será que está vomitando? Dentista, tá vomitando. Agora, aquela alteração, né? Por muito tempo, assim, é lógico que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer sexo, né? Mas a gente tinha uma coisa muito antigamente, muito de uma característica mais das mulheres. O que levou você, assim... mais do gênero feminino. Exato. E o que levou, assim, você... Tudo bem, agora você falou que lá já tem esse grupo de pesquisa. Mas já era essa coisa que você também pensava assim, não, eu vou para uma linha mais para transtornos alimentares, mas você também pegou, assim, esse público do homem. Porque era mais difícil da gente falar, né? Exato, porque era mais raro. Você lembra aquele aspecto do raro? Eu queria era mais raro ou era mais escondido? Escondido também. Eu sempre me questiono isso. Exato. Porque a mulher ficava sempre nessa coisa do... porque da mulher frágil, era esperado essa magreza, esse padrão, culto do corpo, esse né? culto à beleza. Era justificado até socialmente. Exatamente. Isso. Do homem era uma coisa que não se exigia e eu acho que não se reparava. Que esse é um mito, exato, vocês foram no ponto. Esse é o grande mito, né? As pessoas acreditam que é bem mais raro em homens, não necessariamente. Se a gente volta, até por exemplo, se a gente volta, os primeiros relatos de anorexia foi um caso de uma menina e de um rapaz de 14 anos de idade.
entende? Isso no mundo? Isso Na história. Na história da anorexia. Na história da Uhum. anorexia. Os primeiros relatos do médico chamado Richard Morton. Uhum. E ele trouxe esses 2 primeiros casos, e dentro desses casos, a atenção foi muito dada em relação às mulheres, porque já tinha uma justificativa social atrelado a isso, e os homens a gente percebe que eles foram excluídos da pesquisa. Grande parte da pesquisa, se você for ver, vai estar lá escrito: procuramos mulheres jovens, idade tal. Não botavam nem pessoas, Não colocar independente. Exato, então os homens eram excluídos. Então, isso já impacta em termos de diagnóstico, isso impacta em termos de compreensão, né? E hoje, a gente olhando o ambulatório dos rapazes, em termos de prevalência, o transtorno da compulsão alimentar é muito parecido entre homens e mulheres, né? Mas, no geral, de 10 pessoas com transtornos alimentares, 4 são homens e 6 são mulheres. Então, percebam que eles estão bem próximos. Né? Mesmo com as subnotificações. Mesmo com as subnotificações. Você começa... Antes se falava... há uns 30 anos atrás, se falava de 90% são mulheres. 10% para 1 é homem. Isso. Hoje Isso você se já mudou. está falando, bastante. Isso mudou, né, isso mudou. que de 10, 6 Isso mais ou mudou. menos já são homens. Mudou por conta de 2 elementos. No TARI, nos pequenos, a maior prevalência vai ser nos meninos, né? E no transtorno da compulsão são os meninos. Desse transtorno evitativo. Evitativo. E a compulsão alimentar é muito similar. Então, lá no ambulatório, a gente... Isso de crianças. Isso, o TARI em crianças e em adultos... E adultos, a compulsão. A compulsão é similar entre homens e mulheres, bem parecido. Tanto que lá, a maioria dos pacientes são, no ambulatório dos rapazes, a maioria são pessoas que têm transtorno da compulsão alimentar, depois bulimia e, por último, anorexia. Tá? Só que a gente tem dados novos que... Por exemplo, o próprio DSM, ele vai trazer que na adolescência a anorexia nervosa tem taxas similares entre meninos e meninas, entendem? Então está se revendo todo esse aspecto, até porque hoje os homens estão sendo muito impactados também com a pressão estética, Com certeza. não só as mulheres, cada vez mais. E são ideais relacionados à musculatura, ter um corpo magro, mas que tem ali uma musculatura específica. Tem ali alguns elementos diferentes, mas tem uma pressão estética em cima dos rapazes também, cada vez mais. Que em relação à questão da vigorexia, da musculatura, é muito mais pesado do que a das mulheres. Eu acho até que já tem um percentual de mulheres com vigorexia que era inimaginável há 30 anos atrás. Hoje você já vê, mas eu acho que ainda é mais raro. Dos homens, eu acho que é bem mais comum. Exato. Né? Exato. Lá no hospital, por exemplo, as mulheres elas vão falar que não querem volume muitas vezes no corpo, querem um corpo bem emagrecido, sabe? E os rapazes vão falar que querem um corpo emagrecido, mas com alguma musculatura aparente, algum risquinho, alguma musculatura ali. Então a gente já começa a ver algumas diferenças. Com a entrada muito forte das blogueiras, fitness, tudo isso, a gente começou a ver uma alteração no comportamento também das mulheres, que não bastariam mais estarem magras, precisariam também ter esse corpo musculoso, trincado, mas sempre nesse olhar da magreza. Desenhado. Desenhado. Né? A gente está vendo algumas mudanças. Tinha mulheres, por exemplo, principalmente dentro do grupo da anorexia, que não queriam ganhar músculo para não parecer nenhum tipo de músculo, para não ter volume de corpo. Que incomoda volume, que elas associam volume à gordura. A gordura. Então, a dificuldade é de explicar. Não, você tem que ter o mínimo de musculatura para proteger os ossos. Perfeito. Porque na anorexia você começa a ver sinais de osteoporose em mulheres muito jovens, adolescentes. Então, você precisa da massa muscular. E quando começava a ter um pouquinho de massa muscular, não, mas eu já estou ficando gorda. Isso. Estou aumentando de volume, a roupa já não dá. Porque, na realidade, estava botando músculo, mas não era gordura ali, né? Perfeito. Esse é o grande sinal. Quando a pessoa ela começa você percebe que a pessoa está muito emagrecida e o discurso sempre fica nessa linha. Estou grande, estou gordo, estou maior, não aguento mais estar assim. E ela não consegue enxergar essa coisa da massa magra. É muito difícil, muito difícil. Porque fica nessa sensação, se está maior, é volume, é gordura. É volume. Para ela não importa. É como se ela tivesse que se ver, né? E a gente vê, né? Aqui no Rio, até já faleceu. Tinha uma mulher que a gente chamava mulher de branco. Ela andava toda de branco e ela dava voltas e voltas na Lagoa Rodrigo de Freitas e você via literalmente o fêmur
Era uma coisa, dava uma sensação, os ossos expostos, e ela andava compulsivamente atrás de uma perda calórica. E eu me lembro que eu falei, gente, se essa mulher cair, ela Quebra, fraturas né? múltiplas. E era uma coisa assim que já era uma figura conhecida, mas de preocupação. Isso. E teve uma vez que eu estava numa academia e ela começou a frequentar a academia. O pessoal da academia estava com medo, porque ela subia na esteira, ela ia numa velocidade, numa determinação, numa intensidade, que a academia chegou para ela, você não pode, porque você não tem musculatura, você pode cair. Ela acabou saindo, mas assim, ninguém botou lá para fora. Foi dito, olha, você quer orientação? A gente tem nutricionista, ela tomou aquilo como uma rejeição. Uma rejeição. E Bia, isso que você trouxe, assim, uma pessoa que está desnutrida fazendo academia, todo mundo que está ao redor percebe que tem algo muito de errado ali. Tenso, Felipe, a gente ficava assim, todo mundo fica preocupado. E eles acabam não tendo essa percepção por conta da distorção de imagem. Então, eles estão tentando ali retirar aquele incômodo relacionado ao corpo. E só aguenta, né? Se a gente olha, por isso que a gente vê que nos transtornos alimentares eles acabam fazendo coisas que outras pessoas não conseguiriam. Nenhuma pessoa iria conseguir, estando desnutrido, ir correr na esteira naquela velocidade ou com aquela intensidade. Mas pelo fato de estarem adoecidos, eles acabam conseguindo e chegando a gravidades, né? De lesão e complicações clínicas tão importantes. Então, é muito preocupante transtornos alimentares por conta disso. Eles vão muito além do que qualquer pessoa iria conseguir. E dentro do Ambulim, por exemplo, vocês separam por gênero. Gênero masculino, gênero feminino e dependendo aí dos transtornos. Exato. Dentro da separação, por exemplo, uma pessoa que se identifica, é um homem, mas se identifica com o gênero feminino. Ele vai para... Se é um homem trans masculino, fica com a gente. Um homem trans fica conosco no ambulatório de homens. Isso. Se é uma mulher trans, fica com as meninas no ambulatório. Respeita a questão. Respeita, com certeza, isso que eu queria saber. Essa separação que nós fizemos do tratamento entre homens e mulheres, independente se é cis ou transexual, foi por conta que os rapazes já demoravam muito para chegar no tratamento e quando chegavam no tratamento, percebiam que só tinham mulheres, isso afastava muito eles. Se sentiam muito recuados, não conseguiam se expressar direito, achavam que as mulheres iam julgar eles como frescos ou qualquer outro termo nessa linha. Então isso foi inibindo muito. E a partir dali nós começamos... Nós não, né? Eu cheguei bem depois, na verdade. A partir dali, o meu chefe, né? Os meus chefes foram organizando e percebendo que, bom, precisamos ter um grupo específico para os rapazes. E algo muito interessante os rapazes chegam muito graves e eles se recuperam muito mais rápido em relação às mulheres. Por quê? Eu acho que tem esse atravessamento de gênero. Os rapazes, eles se unem para sair da doença. A gente não vê a competição que nós acabamos observando no grupo das meninas. Que interessante. Então, os rapazes, eles vão se unindo mesmo. O grupo, né? O grupo. E dão bronca até uns nos outros para sair da doença. Uma autoajuda ali. Uma autoajuda. Até em vários momentos, nós que ficamos ali na terapia, a gente dá um passo para trás e vê o grupo funcionando entre eles. Então, eles demoram para chegar. Quando chegam num lugar que vem vários outros rapazes sofrendo da mesma forma, eles fazem esse compromisso de sair da doença. Olha que interessante isso que você está falando, né? Não sabia desse dado. Mas eu acho que isso remete à história da humanidade, né? Os homens caçavam juntos, né? Exato. Eles saíam, as mulheres ficavam mais organizando a vida, digamos assim, social, né? Talvez isso esteja E eles se tornam amigos, eles falam, se você precisar, me liga. Eles são muito unidos. Tanto que no final do tratamento, a gente até fica mobilizado, porque eles se uniram e criaram um grupo mesmo, que eles trabalharam um ano inteiro juntos para sair da doença. Então, é algo que nós percebemos lá. No grupo das meninas, muitas vezes tem esse aspecto da comparação. Então, se até a paciente que começa a recuperar um pouco mais de peso, as outras já começam a excluir, olhar feio. Então, temos essas dificuldades. É um padrão muito social temos essas, que funciona aí, né? Exato. Essa coisa competitiva, né? Eu sempre disse isso, assim, as mulheres foram socialmente educadas para verem a outra como uma competição, uma competidora. De quem é mais magra, quem é mais bonita, quem é mais inteligente. Os homens não têm isso.
né? A gente pega isso desde a história mesmo, né? Hoje, assim, minha avó, né, que já faleceu, já tem muito tempo, mas a minha avó teve a minha mãe eh, sem marido. Uhum. E ela foi literalmente excluída. E a minha bisavó foi que criou a minha mãe. Jogou minha avó para. Eles eram do interior, então jogou minha avó para cidade grande, tipo, sumir. Uhum. E minha mãe foi criada pela minha bisa, né? Digamos assim. Pela avó dela. Porque não poderia. Agora, a gente não vê essa história É nos homens. interessante isso. Os homens Os homens, são bem quando se diferentes. separam, Muito. ele Eu pode tenho continuar muito. vivendo Eu em tenho muito sociedade. amigos homens. E Aham. toda vez que alguém me fala assim, amigas mulheres, tenho amigas mulheres também. Aham. Mas os homens, é muito divertido viajar com os homens, porque os homens são caóticos. Mas e eles acham isso tudo normal, entendeu? Eles acham normal bagunçar, sapato jogado para lá, para cá. Eu acho assim, eu falo, Se tem gente, um eu queria pouquinho de ter essa TDAH. Não, eu falei assim, eu queria ter esse descompromisso ou essa falta de constrangimento em tocar o caos e olhar para você como se nada tivesse acontecendo. Seria mais fácil a vida. Não é? Eu acho assim. E teve uma vez que eu falei assim, gente, esse negócio de sororidade, me desculpe, as mulheres têm que realmente correr atrás disso. E eu fui até mal interpretada, como se fosse assim, você está falando que as mulheres não são unidas? Eu falei, não, devem se unir mais. Cada vez mais. Cada vez mais. E eu, tipo, tenho esse cuidado, se eu vou a algum lugar, por exemplo, estou saindo e estou de carro, eu vejo um show, por exemplo, vejo uma mulher que está Sozinha esperando, transporte. eu sempre chego, você está indo para onde? Não sei o que lá. Você aceita carona? Olha, eu não sou, meu chofer está aqui, você quer? Porque a pessoa olha assim, né? Porque eu falo, puxa, se eu tivesse ali, eu gostaria que a pessoa fizesse. Mas isso porque eu sempre botei na cabeça, tipo assim, nós mulheres, em algum determinados aspectos, nós somos mais alvo. Você imagina, na saída de um show no Maracanã. É verdade. Aquele caos, né? Que não chega Uber, não chega táxi, você tem que caminhar uma coisa ali que é um ambiente difícil. Eu sempre olho, vejo e ofereço, entendeu? Mas eu não vejo isso como uma regra. Sim. Eu fico triste por isso, assim. Exato. Os E homens agora são você mais está falando unidos. E até- isso, eu confirmo um pouquinho, né? E até por isso que lá no ambulatório das meninas, o que a gente fez, né? A gente manteve elas em grupo e não separamos elas, mesmo tendo o aspecto da competição e tudo isso, para elas poderem se unirem, porque na Exatamente. vida delas elas terão que estar em grupos com outras mulheres. Sim. Então foi uma grande discussão isso, e a gente teve um consenso de não, vamos mantê-las em grupo para elas aprenderem a se Exatamente. unirem e quebrarem esses padrões relacionados à competição, a ser melhor e coisas do tipo. E tem funcionado bem. Que sabe? bom, Ah, que bom. E tem funcionado Grupo bem. de mulheres que funciona é de mães. Quando Exato. elas viram mães, eu acho que Exato. ligam a chavezinha, É um que aí é movimento mais forte. fácil. Interessante E isso. nos transtornos alimentares é um fator protetivo. Então, muitas mulheres que estavam muito graves do transtorno alimentar, quando estão no período de gestação, é um aspecto protetivo. Elas melhoram da sintomatologia. Sim. Que era um dos grandes medos. Eu lembro que teve Sim. algumas mulheres que ficaram grávidas e tinham uma Que já é mais gravidade. difícil, até dependendo da gravidade, é mais difícil Pode até engravidar. ter muita Exato. Porque dá dificuldade. amenorreia, Exato. né? Para de É. menstruar, né? E por isso que era um grande, assim, a gente ficava, como isso é possível, primeira coisa, e segunda coisa, como é que vai ser os desfechos, né? E tinha uma melhora da sintomatologia. Que legal. É um fator protetivo. Também. Até socialmente, Até né? socialmente. Tá vendo? Até socialmente. Até socialmente. Ser mãe muda a biologia, né? Muda, Tem uma muda mudança muito. aí que é positiva. Eu me lembro que uma vez tinha um paciente que era casado, uma moça, e ele estava muito preocupado porque a mulher não tinha leite. Uhum. E aí ele foi descrevendo uma opção de coisas. Eu falei assim, eu acho que a mulher dele está com anorexia. Olha aí. Uhum. E aí, mas ele não tinha noção. Uhum. Ele só Ele estava não preocupado tinha por noção. causa Ele do tava assim, leite. puxa, a gente esperou tanto, Uhum. tá. E aí eu falei, gente, falo ou não falo? Mas quem é o médico dela, né? Uhum. Porque aí eu tava me metendo. Eu falei, não, mas e o médico dela? O que tá dizendo? Aí ele disse, você quer falar com o médico dela, Bia? Porque eu confio tanto em você. Eu falei, pois não. Aí liguei, eu falei, querido, aqui é Ana Beatriz, olha só. Queria só, não estou aqui para dizer nada, mas assim, pela preocupação do meu paciente, né?
a criança vai precisar de leite mesmo, Uhum. mas eu tô achando que tem algum perfil aí de transtorno alimentar. Daí ele falou assim, doutora, perfil não, né? É o Total. transtorno. Eu Uhum. falei, mas você devia chamar um especialista, né, de Uhum. transtorno alimentar, porque é muito difícil. Ela não aceita. Eu falei, mas é como se você colocasse ali, tenta ir aos poucos, porque é muito complexo. Porque era o obstetra que estava Exato. tentando ali. Exato. E eu falei, o buraco é mais E embaixo. às vezes, se fizer a conexão, né, da importância para esse filho, Exatamente. dá essa Uhum. virada. Dá, é um aspecto protetivo. Agora, uma coisa interessante que vocês estavam falando, mas a obesidade também tem um fator. Eu trabalhei e trabalho ainda, né, muito tempo com cirurgia bariátrica, e a gente tem que alertar muito logo após a cirurgia algumas mulheres. Hoje não mais, mas no início da cirurgia bariátrica, a gente tinha esse perfil de gestações tipo 3, 4 meses após a cirurgia, por causa dessa redução. Uhum. E isso preocupava muito, porque você não tem total vitamina, né? Você vai perdendo muito. vitaminas. Imagina para você ter que se alimentar e alimentar um outrozinho, um serzinho ali. Então, a gente, por um tempo, nos congressos, a gente batia muito nisso, nessa preocupação de orientar, porque virava a chave muito rápido. Sim, E aí isso é preocupante, né? E a gente tem os dois pontos. sim. Magreza demais pode também atrapalhar, como também a obesidade pode também. Existe, né, um grande cuidado até no tratamento da obesidade para não abrir quadros de transtornos Isso. alimentares. Esse é o grande cuidado. Porque você vira de um lado Esse é o pro outro. grande cuidado. É. É isso Então, mesmo. muitas vezes a pessoa, até porque, assim, tipicamente nos tratamentos da obesidade, dependendo da forma e do modo, é muito delicado, né? Então, a pessoa ficar compensando aquilo que comeu, contar calorias, né? A pessoa ficar ali controlando excessivamente o peso, é uma linha muito tênue. E por isso que precisa ter uma equipe, ter profissional especializado, porque é uma linha tênue. Não, Você é bem vira complexo. muito. Você Super. pode virar coisas ali, entendeu? Que é Sim. complicado. Sim. Outros tipos de compulsões, né? Outros tipos. E comorbidades também, né? Uhum. Quais são as comorbidades mais frequentes nos transtornos alimentares? Se você quiser botar por eles ou Tá. geral, como você achar melhor. Anorexia, nós vamos ver quadro de humor, depressão e Uhum. ansiedade, assim a gente percebe. Além disso, nós vamos ver uma personalidade obsessiva compulsiva, toque, pode também ter abuso de substâncias, esses são os mais prevalentes, Uhum. tá? Quando nós vamos para bulimia, o transtorno da compulsão alimentar, aí entra transtornos multiimpulsivos na história toda. Uhum. Então, transtorno da personalidade borderline, jogo patológico, abuso de substâncias, entre outros, compras excessivas. Uhum. Nós percebemos isso bastante lá no ambulatório. Tá? No TARI, nós vamos ver a prevalência maior com os transtornos de ansiedade. O Tá? TARI é TARI. mais... Mais transtornos de ansiedade que nós vamos ver. Toque a gente vai ver numa segunda instância, mas é bem mais raro. Pode. Uhum. E a interface, que aí seria um diagnóstico diferencial lá com TEA. Né? Uhum. TDAH também vemos bastante no TARI. TDAH a gente vê bastante. Mais compulsão? Engraçado, eu com TDAH, eu TDAH, tinha compulsão. É mais compulsão. Sim, compulsão É, também tem. é. Compulsão também tem. Pela impulsividade. Pela impulsividade. Né? A gente vê menos lá na anorexia, e aí quando tem é um pouco até mais Mas delicado. tem isso, tem uma coisa evitativa restritiva? Tem sim. É. TDAH Mas tem. a gente, você falando de toque, eu lembrei, a gente já Porque teve tem uma coisa paciente sensorial. Exato. Tem uma alteração sensorial Exato. no transtorno de hiperatividade que pouco se fala, mas tem a coisa do som, a coisa de textura, Exato. cheiros. etiqueta. Tem. Isso. Etiqueta de roupa. Etiqueta de Exato. roupa. As crianças de lá, do ambulatório. Exatamente. E no toque, eu só tive um, né? Ele ainda permanece. Ele foi paciente da Bia e hoje ele ainda continua comigo. Mas a gente teve um paciente que chegou assim, magérrimo. Uhum. E o transtorno principal dele era o toque. Olha. Mas estava muito ligado à alimentação. Uhum. E ele agora mudou, Quase assim. que ritualiza, É. né? Acaba virando um Exato. ritual É. alimentar. Porque muitas coisas da anorexia tem esse aspecto, né? A forma de comer, a quantidade, às vezes não quer encostar um alimento no outro. Mas ali na anorexia o foco vai ser muito relacionado a esse controle do peso, da Não comer na frente de Exatamente. ninguém.
O toque, às vezes é o mesmo comportamento, mas a motivação é outra. É outra. Né? Isso. Então, mesmo tendo a mesma apresentação, na anorexia sempre vai estar atrelado a esse aspecto de controle de peso, a emagrecer e elementos nessa linha. Sim. Vocês estão desenvolvendo, não sei, essa questão de uma autoajuda guiada. Queria sim. que você falasse disso. É o meu mestrado. Exatamente. Qual é o tema aí do mestrado que eu achei muito interessante? Vai sendo uma forma, quer dizer, a tua proposta, né? A proposta, exato. Proposta. Ninguém está dizendo que está disponível. Vai ser na forma de um aplicativo? Como vai ser isso? Então, lá fora, quando a gente pensa no tratamento de autoajuda guiada, que ainda não está bem difundida no Brasil, mas lá fora já é bem mais falado, seria exatamente para pessoas que não têm condições financeiras ou não têm acesso ao especialista ou não precisaria, talvez, até de tanta gente envolvida no caso, porque são sintomas subclínicos, está bem no início do transtorno em si. Então, seria basicamente para ajudar essas pessoas num primeiro momento, né? Então, é um programa de 13 semanas, tem programas de 15, tem programas de 20 semanas, mas ele é muito mais curto, sempre acompanhado por um clínico, médico ou psicólogo, ou nutricionista ou algum outro clínico treinado. E ele vai ter ali um programa que vai ser conduzido, tá? Então, normalmente são como se fosse um livro de autoajuda guiada, e esse paciente, ele vai ter encontros com o clínico e outros encontros ele vai ler aquelas páginas e voltar para o atendimento com o clínico, e o clínico vai guiando. No percurso, o clínico vai percebendo, está melhorando a sintomatologia? Não está melhorando? Né? Se estiver melhorando, ele prossegue. Se não estiver melhorando, aí começa a organização de uma equipe mínima, começando aumentando o nível de assistência, porque esse paciente não está respondendo tão bem. Então, começa por aí. No Reino Unido, isso é bem difundido para compulsão alimentar. Mas isso seria geral, aberto a um público, e vocês teriam como se fosse um questionário de corte. Aí na pesquisa... Para saber quem está no modo leve. Leve, né? Isso. Que pode fazer parte. Isso, certo. Na pesquisa nós vamos recrutar 80 pacientes que têm algum descontrole alimentar ou acreditam que comem de forma descontrolada ou algo do tipo. Então seria mais para compulsão mais alimentar. Mais para compulsão. A primeira testagem vai ser para compulsão. Não tem como, porque é grave. É grave de cara. Seria para compulsão. Para pegar compulsão, comer emocional, comer exagerado, mais para esse público. Então, primeira coisa, eles procuram o hospital, procurando o hospital, passa para uma avaliação médica no primeiro momento, para ter o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, aí eles são randomizados, eles são colocados aleatoriamente em algum grupo, e dentro desse grupo, alguns vão receber o atendimento guiado por um clínico e vão receber um livro, e outros vão receber o atendimento com o clínico e vídeos, ensinando as técnicas. No momento que ele tiver com ímpeto de ter a compulsão, ele pode abrir o vídeo e seguir as instruções. Entendi. Então, a testagem que a gente vai fazer no meu mestrado é um programa de 13 semanas, que já foi validado, foi com o pessoal de Stanford. Eu tenho contato com o pessoal de lá, enfim, fiz os treinamentos. Vamos testar, vamos ver, mas nós estamos muito otimistas. Eu acho interessante porque, assim, não existe profissional que dê conta de toda a demanda, nenhum país do mundo. Exato. Porque tem gente que fala assim, Brasil, gente, é o mundo. Sim. Tem muito mais Sim. pessoas precisando de ajuda efetiva do que profissionais formados, e mesmo os formados capacitados. Que é diferente você ter um profissional formado, nem sempre ele está capacitado. Sim. Então, assim, qualquer coisa que também traga um pouco da proatividade, eu acho muito interessante. Sim. E aí, os resultados na pesquisa maiores foram com clínicos especialistas em transtornos alimentares, sendo guiado por um clínico. Até porque transtornos alimentares, a gente está vendo o quanto que é sério. E precisa dessa equipe multidisciplinar, precisa todo mundo unido. Só que vão ter pacientes que têm um sintoma ou outro que muitas vezes não conseguem ser absorvidos em grandes centros, não conseguem já entrar numa equipe especializada porque tem poucos sintomas. Então, a ideia é a gente cuidar desse paciente para ele não se transformar, não ter o diagnóstico completo. Entendi. Entende? Não ter essa evolução. É quase uma profilaxia. Exato. Né? Exato. De gravidade. Exato. Né? Assim, E por isso ele que o entra clínico... na linha de suspeita. Isso, nós vamos acompanhando e o clínico ali ao lado, percebendo, sempre sendo guiado. Não é autoajuda pura. Tem estudos de autoajuda pura, mas a resposta é muito menor. Muito, muito, muito menor. Então, a autoajuda guiada, ainda no Brasil, vamos ver como é que vai ser a aceitabilidade,
não só dos pacientes, mas dos clínicos também, que os clínicos às vezes não são muito... São mais resistentes. São resistentes a tratamentos de autoajuda. Então, assim, mas aqui a autoajuda Tem guiada, isso, né? vai ter um clínico guiando a Sim, coisa. sim. Aquele não que é, é aberto não é uma e que coisa... Exato. tá Transforme ali sua dentro. vida em Não, 13 não. semanas. Vai ter um não é clínico essa guiando. coisa. Não, Essa propaganda enganosa. Essa propaganda enganosa. Cure. Não, Eu não. sempre 3 digo, semanas você Eu sempre digo, emagreça. olha, quando promete essas Já coisas de era. cura, foge. Se Não. fala assim, isso a indústria não quer que você saiba disso. É também furada. Sabe? Porque aí vão descobrir que tem um leite que é dado por uma planta geneticamente modificada no Himalaia. E aí o suquinho daquela planta é capaz de vencer careca e não sei o quê. Faz tudo. Faz tudo. É mentira, gente. Sim, É porque sim. o ser humano quer Sim. acreditar em soluções mágicas. Querem. Mas nós somos complexos demais Exato. para poder magia dar conta da gente, né? Por isso que esse seria, assim, o primeiro passo, até para essas pessoas já estarem sendo monitoradas e vistas, para não piorarem. E se a gente perceber que não foi suficiente, aí sim, vamos montar o time, vamos ter uma equipe multidisciplinar, vamos organizando. Essa pessoa vai estar assistida, né? Então, eu acho que pensando em Brasil, seria uma forma de iniciar esse trabalho para as pessoas que não têm acesso a grandes centros. Então, por exemplo, a Ambulim tem lá em São Paulo. No Rio de Janeiro tem um programa de transtornos alimentares bem forte, que é o Gota, da UFRJ. Da UFRJ. Tem o Apolinário. Gota. José a Mônica- Apolinário, Isso, exatamente. José Foi um dos Apolinário. primeiros aí Foi a um dos trazer isso muito pioneiros. forte, né? Mônica Duchesne. Mônica. Mônica do Mônica, Chesney. Duchesne. Não, o Apolinário é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Felipe, a gente, né, na história da humanidade, essa questão do corpo, da autoimagem, a gente via, né, os homens saíam para caçar, as mulheres eram consideradas as mulheres para casar, para a gente ter filhos, o culto àquele corpo, o corpo obeso, era sinal de saúde, né? Não obeso. Mas da Idade Média. da você tá Idade falando. Média. Aquela Corpos com mais forma. Isso, exatamente. exatamente, esse culto. Depois a gente vem vindo depois da Revolução Industrial e agora com a chegada das redes sociais também, a gente vê assim essa mudança. O que você acha assim que isso interfere para o bem e também a dificuldade da rede aí nessa competição para isso? Exato. Nós voltarmos, vamos entrar nos aspectos da história, né? Isso, na história. Se a que eu gente gosto volta muito. na história, naquela época, as pessoas que tinham corpos com mais formas eram pessoas que tinham mais acesso e estava atrelado ao sucesso. Então, pessoas tinham condições Isso. financeiras, pessoas tinham acesso ao alimento, a ponto do corpo ter formas. E aquelas pessoas que tinham um corpo muito emagrecido não tinham acesso e por Era isso... sinônimo de Ainda mais para falta mulheres, de saúde. era Falta de considerado saúde. saúde para gerar Exato, filhos, exatamente. literalmente. Né? Então, esse aspecto, se a gente até olha na história, esse elemento do sucesso agora se inverteu. Então, a pessoa que tem esse corpo emagrecido, musculoso, está atrelado a esse sucesso social da pessoa também ter condições de cuidar do corpo, fazer isso, fazer aquilo, estar na academia e coisas do tipo. E isso vai tendo diversos desdobramentos, né? Aonde as pessoas elas começam a não se questionar o porquê dessas coisas e vão entrando em todas essas armadilhas. Então, de um lado da moeda, a gente vê que a população está se preocupando um pouco mais com a saúde, só que nem sempre a motivação é baseada em saúde, é baseado em estética. Exatamente. E aí que começam a se perder. O efeito massa. O né? efeito massa. Porque aí, nesses aspectos relacionados à estética, a pessoa ela começa a olhar os padrões de beleza, ficar muito contaminada com os padrões de beleza, que de tempo em tempo vão mudando, e o corpo não vai muitas vezes acompanhar isso, o corpo não é uma massinha de modelar, agora é desse jeito, agora é desse jeito. O corpo não vai acompanhar essas modificações todas, e os padrões de beleza são construídos para ser inatingível, né? Então agora até voltou o Victoria's Secret, que é aquele show lá das angels, das modelos. Das modelos. Isso. Que, assim, é bem delicado tudo aquilo, porque até esse nome, angel, né, é algo ali inacessível. Aqueles corpos que só os anjos, só os anjos têm. Então, nas redes sociais, até depois do Victoria's Secret, começaram trends, né, de pessoas meio que, depois que assistiram o Victoria's Secret, essa semana só vou comer determinado alimento, essa semana eu começo uma dieta. Tudo isso é muito delicado, porque as pessoas, elas acabam sendo muito contaminadas, o efeito manada que você trouxe. Então, de um lado da moeda, a gente percebe as pessoas cuidando um pouco mais da saúde, só que ficando muito mais suscetíveis a ficarem obcecadas com os aspectos estéticos.
E a pressão estética, a cultura da dieta não vai perdoar ninguém. Ninguém. Então, se você... até vocês falaram das gestantes. Se você é gestante, muitas vezes tem um padrão estético. De quando tiver o filho, a barriga não ser muito grande. Quando teve o bebê já pronto, a barriga se organizou. Sabe, assim? Então, a pressão... a cultura da dieta... Chapada não, tem umas que fazem aquela HD. Aquela Lipo HD. Exato. Em 3 meses tá com a... E dizendo que não fez. Tá visível que foi feito, entendeu? Nítido. E a pessoa... Ele nega, não... Não, que é fake news, né? É fake news, perfeito. Aí, já que é pra... Eu digo uma coisa, Felipe, que se fake news for taxada como alguma coisa proibitiva mesmo, 90% das redes sociais vão tirar material. Perfeito. Perfeito. As vidas ali são editadas, né? A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque esse corpo, ele tá editado, ele tá alterado em termos de cirurgia, de procedimento, e as pessoas olham aquilo e falam, também quero. Também quero. Porque de algum modo as pessoas querem se sentirem pertencentes, especiais, aceitas, né? E as redes sociais fomentam muito isso. Então esses são os grandes perigos. Até essa história de barriga negativa é um conceito lá do Victoria's Secret. Né? E aí as pessoas acreditam que ao sentarem a barriga não pode ter dobradura. E vai ter, né? Para sustentar a coluna, para a gente conseguir. O corpo ele é móvel, ele não é plástico, né? Não é... até para relaxar a respiração, é botar a barriga para fora. Exato. Você vê o Buda tinha barriguinha. Exato. Os adeptos do budismo, né? As bacaninhas. As pessoas, gente, Buda, a respiração que relaxa. Você tem que fazer a barriguinha. Estender, né? Entendeu? Sim. Então as pessoas vão comprando esses ideais e com o advento das redes sociais isso acaba sendo muito perigoso, principalmente na adolescência, que é o período que eles estão construindo identidade. É o período que eles querem muito pertencer e ser determinada coisa. Então se acabam tendo as mensagens que ser significa ter esse corpo, eles acabam caindo nessa armadilha. Certeza. Eu diria que a adolescência é a fase em que vai se buscar a identidade do grupo. Perfeito. Mas eu estou achando que tem gente que está fazendo isso, principalmente pessoas que casam cedo e se separam. Jesus do céu, você identifica na academia. O separado é a separada. Porque vem com mais fome do que os jovens. Você olha assim, você fala, gente, eu não tinha audácia para botar aquela roupa que aquela mulher tá botando. Nossa. Eu digo para todo mundo, eu hoje faço musculatura para não ter osteoporose. Tanto que quando o personal começa a aumentar, porque eu falei, lembre-se que eu vim aqui só para manter a minha saúde. Para manter minha saúde física. Ele falou, não, eu lembro disso. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com carnaval, não tem nada a ver com isso. E esse é um bom ponto, né? De muitas vezes, quando a motivação, ela tá baseada na estética, eles não conseguem ter essa consistência de uma forma saudável. Ou ficam no ódio ao corpo, ou ficam se julgando, sentindo culpa se não vão, e acaba não tendo a consistência. A constância, exatamente, né? Consistência. A consistência em relação aos treinos. Por isso que a atividade física ela não pode ser resumida a um aspecto estético. Tem melhora do sono, prevenção, né, do humor, tantos benefícios, às vezes acabam sendo resumidos a alterar o corpo, exatamente. Modelar o corpo. Exatamente. Eu tenho umas 2 semanas, eu não sei, mas foi... Eu deveria ter printado. O preço que você paga pelo corpo. E aí estava falando que aumentou muito a faixa etária entre 30 anos, mais ou menos, o quanto... estão desenvolvendo doenças que seriam mais doenças para uma vida idosa, né? De idosos. Por quê? Exatamente aquele que foi adolescente, que hoje está com 30, do uso excessivo de hormônios, de coisas, e o quanto tem aumentado as doenças, que eram doenças... Eu vi isso, inclusive, por exemplo, hoje eu vejo na academia, pessoas muito jovens, com dores horrorosas de coluna. Isso. Aí você fala assim, gente, tem alguma coisa errada. Porque, por exemplo, eu fiz uma cirurgia na coluna, porque eu tive uma hérnia muito grave, e eu faço exercícios para musculatura paravertebral. E quando eu estou fazendo direitinho, eu não sinto a menor dor. Nada. Trapézio, fica perfeito, nada. Né? Fico perfeito.
Gente, tem alguma coisa errada, esse pessoal tá fazendo alguma coisa. Uhum. E aí o personal chegou para mim e falou assim: hoje as pessoas jovens que estão excedendo estão Isso. tendo alterações de coluna que as pessoas teriam com 70, 80 anos. Eu Exatamente. acho que É foi isso mesmo. Nesse desespero ali na Esse academia, desespero né? De de- querer modificar o Não, e se tá corpo. doendo dessa maneira, tem alguma coisa errada. Com certeza, com certeza. O exercício excessivo e mal monitorado, ele faz tão mal quanto a ausência dele. Dele. Olha aí. Exato, exato. E aí, pro adolescente, é quase como se, isso é que vai me salvar. Com isso é que eu vou conseguir ser bem-sucedido, ter namoradinha, ter isso, ter aquilo, as pessoas vão gostar de mim, e aí a coisa começa a desandar. Por isso que é muito delicado essas questões de atividade física, iniciar uma dieta também é algo delicado, que as pessoas hoje, as dietas não são baseadas em diretrizes nutricionais. As pessoas querem cortar tudo. Vai cortando, 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 cortando e começam a ter efeitos adversos da dieta, né? De pensar Que excessivamente fica em comida. muito restritiva. Fica né? muito Tudo em restritiva. excesso, né? E é vendido como estilo de vida. Então, se a gente abre as redes sociais, é o estilo de vida. A pessoa tá ali malhando, tá tendo aquela dieta super regrada. Então, é visto como esse lugar de, nossa, também quero, né? E o grande cuidado disso são vidas editadas. A gente não sabe o que está acontecendo por trás. Né? O Perfeito. sofrimento que Vidas tá por editadas, trás. é isso Perfeito. mesmo. Exato. A gente não sabe o sofrimento que está ali por trás. Até porque a gente que atende transtornos alimentares, a gente vê o quanto que esse público acaba sofrendo muito com questões relacionadas ao corpo. Tem muita pressão estética. Nos comentários, as pessoas também são muito cruéis nos comentários. Né? Então, tudo isso vai levando ao adoecimento. Então, esse é o grande cuidado, assim, cuidado com o que estão vendo nas redes Mas eu sociais. acho interessante, você falou dos comentários cruéis, as pessoas são mesmo. Tem Mas eu acho comentários. que as pessoas cruéis, eu ainda acredito que é a minoria, Uhum, uhum. né? Não sei se eu sou otimista, mas eu acho que cabe a pessoa, bloqueia, tira, Uhum, elimina. Porque assim, tem gente que o prazer é fazer o outro se sentir mal. Sim, sim. Então, se a pessoa começa a deixar aquilo acontecer, ela não está cuidando de si, Uhum. né? Eu acho que parte do autocuidado pessoal passa por você tirar pessoas tóxicas, sejam elas virtuais ou reais da sua vida. Perfeito. Até Né? nessa questão de peso, por exemplo, se é uma pessoa que tem um peso um pouco maior, tende a receber mais comentários cruéis, né? Sim. Se é uma pessoa que está com o corpo super emagrecido e está muito adoecida, recebe comentários de elogios. Eu tenho pacientes Isso que é muitas terrível. vezes o parâmetro dela, se ela está magra ou não, são os likes e os comentários das pessoas. Então, Felipe, eu recebi X likes, então isso significa que eu não tô tão magra assim. Quando eu tava magra naquela época, eu tive não sei quantos E likes. você vê que é Olha um a padrão. autoestima na Baseado em aprovação likes. do outro, né? E esse padrão realmente que a gente está vivendo é que faz isso. E isso é perfeito Muito. do que você falou, Felipe. Se a pessoa engordou um pouquinho, ela vai receber a crítica. Se ela emagreceu demais, ninguém pensa assim, tá acontecendo alguma coisa. Não, mas tá sendo bom para Tá você. sendo- Eu queria até Ah. descobrir o que tá acontecendo com você, que eu quero para mim também. Sim. Porque já é algo que tá nesse mundo aqui, Uhum. né? Da gente ficar sempre, né? Ser magro é sinônimo de, tá perfeito, eu quero também ter um pouquinho disso. Preciso desse Uhum. sofrimento para Mas o emagrecer. grande problema dessa magreza que hoje é vendido é que você começa a perder massa muscular. E a Super. perda de massa muscular, principalmente das pernas, está ligada a início de demência mais Uhum. precoce. Olha aí. Então, assim, a coisa é muito mais abrangente do que as Exato. pessoas podem supor, Exato. né? Eu fico olhando assim, eu falei, gente, a pessoa está emagrecendo, mas está tendo perda de massa muscular. Uhum. Mas assim, sou incapaz de chegar no Instagram, na rede social de qualquer pessoa Uhum. e falar qualquer coisa que seja negativo. Eu me Uhum. recuso. Eu Sim. nunca serei agente de Sim. depreciação ou de deixar a Eu acho que é uma pessoa para responsabilidade baixo. social. Eu acho. Você Sim. tem que ter esse cuidado, né? Para tudo. Uhum. E assim, o emagrecimento ou o engordar, ele pode estar vindo com várias coisas associadas a isso. Ninguém né? sabe o que tá Tem acontecendo. uma novela que está passando isso e as pessoas às vezes não percebem a sutileza que está querendo mostrar ali. Uhum. Que é um casal onde ele tortura ela por ela comer. Uhum. Né? E o quanto você mostra aquilo ali na vida real, o quanto isso acontece. O desespero de querer agradar o outro
levando a essa patologia que está se tornando, né? Em alguns momentos ela fica na restrição, em outros momentos ela vai lá para a compulsão, né? Quando ele não está perto. Então, o quanto a gente que trabalha com transtornos alimentares, você principalmente, a gente vê o quanto os pilares que levam essa pessoa a esse transtorno é muito além do que comer ou não comer. Exato, é muito além, muito além. Vai ter essa base de controle, sabe? É muito forte. E aí o corpo entra nesse jogo do controle, né? O controle sobre cada elemento, tudo ser muito previsível. Então, até diria, às vezes as pessoas acham que transtornos alimentares é algo relacionado à estética, é muito mais sobre controle do que estética. Porque o corpo extremamente emagrecido, muitas vezes, essa pessoa, ela não está mirando necessariamente na beleza, ela está mirando em, através do controle, se sentir melhor, se sentir no domínio daquilo, se sentir aliviada em conseguir ter aquele domínio daquelas quantidades ou daquele peso específico. E como se a vida grande... fosse controlável, né? Exato. Poucas coisas na vida estão sob o nosso controle. Quem dera. Pouquíssimas. Felicidade tem a ver com isso, a gente aceitar isso e seguir a trajetória, sabendo que coisas eu vou controlar, outras não. E vou me adaptando a ter melhores reações àquilo que não está sob o meu controle, né? Perfeito, perfeito. E não raro, às vezes, as pessoas vão precisar tomar muito cuidado quando a gente pensa em redes sociais, porque muitas vezes as pessoas podem estar se inspirando no transtorno alimentar de alguém sem saber. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu queria ter essa vida, comer desse jeito, ter esse corpo. Calma, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Mas você sabe que já começa um percentual muito pequeno de influenciadores e influenciadoras que começam a dizer, não tô aguentando mais, isso tem acontecido. se eu não tô bem para mim, não tô bem para inspirar mais ninguém. Tem havido esse movimento de sinceridade, né? Que eu acho muito bacana. Como também teve uma época, isso foi bem antes da pandemia. Eu acho que lá para 2015, 16, teve uma época dentro do universo da moda em que os modelos tinham que ter um peso mínimo. Exato. Né? Eu acho que isso voltou a um outro padrão, de alguma maneira. Isso, tá, porque teve essa preocupação, começou na Espanha, se eu não me engano. Isso, Espanha, França. França, né? Que você não podia ter menos do que um determinado índice de massa corpórea, porque senão você estava ali em risco, né? E é interessante porque as pessoas são a maioria das pessoas não tem conhecimento nem autoconhecimento. Então, qualquer coisa influencia muito fácil. É fácil. Ainda mais você mexe nos desejos íntimos das pessoas. Perfeito. Né? Eu tenho um colega que ele é publicitário, trabalha com marketing, publicidade, e uma das coisas que ele falou que foi muito importante ele falou assim, a indústria sabe o quanto que ela consegue impactar as pessoas, porque se não soubesse, eles não investiriam milhões em termos de propagandas, porque isso vai alterar o comportamento das pessoas, né? Então, se a gente pensa, a indústria da beleza é uma grande indústria, é uma indústria milionária, sabe? E que lucra muito em cima disso e as pessoas não estão se questionando, as pessoas estão perdendo identidade, todo mundo se modificando, tendo o mesmo padrão, né? Todo mundo ficando igual. Todo mundo Nós ficando somos igual. Produtos de luxo, cada um é diferente do outro. E a gente está começando a virar produto de venda quase da China, né? Tipo, todo mundo você igual. olha para todo mundo igual. Tá entendeu? Tudo igual. Daqui o queixo igual, a bochecha igual, a boca, a testa, tudo igual. Exatamente. Então você fala assim, gente, estamos cuspindo na evolução. Né? Assim, estamos evoluindo nesse sentido, né? E essa perda da identidade vai ser uma das maiores fragilidades em relação à alteração da imagem. Com certeza. Entende? A identidade ela vai sustentar esses aspectos da imagem positiva, imagem negativa. Então isso é muito perigoso, essa perda da identidade. Então se está todo mundo ficando igual, se perde ali a individualidade. Perdendo individualidade é um prato cheio para adoecimento. Não, adoecimento e ser manobra. Literalmente, de um marketing. Eu sempre digo, o marketing sabe mais de comportamento humano do que a própria pessoa. Sim. Eu não sou contra o marketing. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma publicidade e acho interessante, eu, antes de me seduzir, eu falo assim, o que ele está querendo de mim? Aí se eu tiro o que ele está querendo de mim, eu falo, interessante, gostei da luz, gostei daquela roupa, gostei... Mas assim,
eu não me permito ser manipulada Uhum. como se eu fosse uma criança que você Necessário. dá um pirulito. Uhum. Então, quando eu vejo assim, Você já entendi o que precisa. quer. Aí eu vou ver assim, eu gostei do roteiro, achei interessante, achei bobo isso aqui. Eu Uhum. vejo com outro olhar. Eu me treinei há muito tempo a Legal. ver de outra Legal. forma. Porque senão a gente perde a liberdade de ser quem Totalmente. se é. Totalmente. Entendeu? Perde muito essa liberdade. E essa perda da liberdade está acontecendo cada vez mais. As pessoas estão Mais. presas nas redes sociais, estão presas em celulares, não conseguem mais viver sem, né? A própria pandemia foi, assim, um Um momento catalisador disso. muito, muito, muito difícil. A gente, após pandemia, até ali pro finalzinho da pandemia, a gente percebeu que, primeiro, deu um boom de transtornos alimentares. E as pessoas... Aumentou álcool, ingestão de álcool, Álcool. barbaridade. Nunca se Olha aí. vendeu tanto vinho. Olha isso. Porque as pessoas começou a se vender vinho. Uhum. Caixa chegava. Você via no lixo do vizinho, né? Sim, sim, verdade. E com isso, a gente teve um impacto muito grande em relação a algo que a gente não tinha visto ainda. Por exemplo, com a pandemia, as pessoas não podiam mais sair, ficavam fazendo todos os encontros e reuniões em tela. Isso mesmo. A partir daí, as pessoas começaram a ficar muito mais sensíveis à própria aparência. Então, olhando partes específicas do Detalhes. rosto, detalhes, que não tinham incômodo e pós essa exposição frequente e constante começaram a ter. O aumento de uso de filtros, pessoas com medo de sair da pandemia e o outro encontrar e aumentou o peso e querendo aproveitar a pandemia para emagrecer, coisas do tipo também. Então, pandemia foi assim uma explosão de transtornos alimentares. Foi algo assim que nunca foi tão escancarado de uma forma tão forte, sabe? E hoje as coisas se normalizaram, né? Então, por Estão exemplo... se normalizando, mas eu acho que não vai voltar ao padrão. Infelizmente, Exato. o índice você está falando dessa coisa, a falta de identidade ou de você fazer as pazes com o que você vê no espelho é muito grave. Isso aumenta muito transtornos ansiosos, isso aumenta muito transtornos depressivos e suicídio. Sim, sim. A gente bateu um índice de suicídio que não está caindo, Aham. né? Que é muito assim. Antes da pandemia já era alto, né? A Organização Mundial de Saúde já tinha dedicado o ano 2016, se eu não me engano, ao combate ao suicídio. Depois o pessoal não está nem falando. Eu acho que tipo, não vamos contar porque é um negócio. Vamos esperar baixar a onda. Porque eu acho que não vai baixar, infelizmente. Né? O consumo de droga aumentou de novo. Que até esse aspecto do suicídio, a anorexia, a segunda causa principal de morte é Com suicídio. certeza. 20% dos pacientes morrem por suicídio. É muito grave. Muito grave. 20%. 20%. Porque a anorexia chega a um ponto que você entra numa faixa de delírio. Exato. Delírio, psicose. Então, assim, na psicose, a intervenção fica cada vez mais difícil, porque a pessoa tem uma certeza do que ela está Absoluta. falando. E para ela poder tirar a própria vida, é um risco muito alto. Por Exato. isso que eu digo, a anorexia não é para iniciantes. Não, não é. É Eu tenho para tratamento de especialista, de uma equipe Ipimute. multi, e além disso, ficar muito atento, porque eles disfarçam muito bem. Sim. Como alguém delirando também, tenta disfarçar o tempo todo, né? É muito grave. Por exemplo, tem pacientes que têm medo de tomar água de coco, comer milho. E você fala, como assim? Né? Tem pacientes que comem num pratinho de sobremesa, muitas vezes uma única refeição no dia, sabe? E se a família não ficar atenta, eles vão... Almoçou? Almocei. Não, porque Tomou café? Sim. Mas que horas que eu não vi? Não, mas você estava tomando banho. Enquanto você estava tomando banho, né? Filha, você tá diferente. Acho que você emagreceu um pouco. Não, impressão sempre de sua. moletom. Aí bota umas roupas Pra largas. esconder. Exatamente. Então a família precisa ficar muito atenta. E a família é um grande aliado, assim. O tratamento da anorexia, quando tem a família, é um tratamento. Quando não tem a família, é outro tratamento. Na adolescência, então, eu diria que é impossível tratar um adolescente sem a família ali fielmente conosco. E eles são grandes aliados. No passado, tinham muitas críticas em relação a envolve ou não envolve a família, né? A família levou por muitos anos, por conta de estigma, como se fossem culpados pelo transtorno alimentar de seus filhos, né? Hoje a gente sabe que os familiares eles não são culpados pelo transtorno alimentar de seus filhos. Dificultar
o bom prognóstico Exato. ou não, Eles ou podem- ajudar. Vocês podem ajudar, ajudar o filho a se libertar ou a Exatamente, manter. mas não são responsáveis Não por, Ah, né? são responsáveis pelo tratamento, por ajudar nessa Exatamente. jornada. E quando nós trazemos eles para perto, os pais, que eles chegam muitas vezes com muito medo, né? Os pais, assim, muito preocupados, o que eu faço agora? Ou minimizando. Às vezes pode ser que minimize. Eu lembro de um Acho professor... que a maioria minimiza. acaba minimizando. É coisa de adolescente, é uma fase, vai Também passar. já tive, minha irmã teve. O pai fala assim, minha irmã Exato. teve isso. Né? E tá E agora bem tá bem. hoje, casada, 3 filhos. Exato. Sabe, tá até um pouco gordinha. Que é o pavor das pacientes ouvir isso. Exatamente. Eu lembro que no começo, quando eu fiz lá os treinamentos, bem no comecinho, eu ficava muito impressionado. Mas como é que essa família falou isso? Por que falou isso? Mas ela é a mãe, ela não deveria falar isso. Ela é o pai, não deveria falar isso. Eu lembro de um professor que olhou para mim e falou assim, Felipe, eles não tinham que saber nada. Quem está sendo treinado em transtorno alimentar é você. Então, eles não são treinados nisso. Nós temos que Exato. treiná-los. Porque às vezes a gente parte do pressuposto de, ela é mãe, deveria saber. Não deveria. É pai, deveria saber. É leigo. Entendem? Eu acho que deveria se informar e saber, né? E perguntar como é que eu posso ajudar. Ajudar. Exato. Isso em tudo, né? Exato. Mas não Tudo. se sentir Exato. culpado. Não. Até porque esse é o ponto. Quando a gente traz os pais, tira a culpa dos pais, eles entram no tratamento. Eles saem daquele lugar de ficar se defendendo, até porque eles não são culpados, só que eles podem ser muito responsáveis por um bom prognóstico, uma libertação desse filho, sabe? E une muito a família quando todo mundo tá junto. Tem uma coisa, Felipe, isso eu vi assim durante muitos anos de clínica. Quando você consegue tirar a culpa da família e a família passar a ser uma família colaborativa, mesmo que o pior aconteça, eles têm uma consciência tranquila. Né? Porque mesmo a gente fazendo tudo certo, pode ser. Perfeito, né? perfeito. Mas é diferente quando você pega uma pessoa que perdeu alguém querido, mas a consciência está tranquila, vai doer? Vai. Muito. Vai ter o luto? Vai. Que vai demorar, que faz parte, mas é diferente. Sim. É bem diferente. Eles estão conosco, até porque a jornada, ela pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vida, não sabemos quanto tempo vai ser essa jornada. Com certeza. Né? E a ideia é que eles possam estarem juntos nessa jornada. Porque os pais podem adoecer. Né? Eu tenho muitas famílias que eu noto quanto que já chegam também adoecidos em relação ao desespero. Já passou por diversos tratamentos, estão desesperançosos, acham que nada mais vai funcionar. E aí a ideia é essa, ir trazendo a família e ajudando eles a não adoecer, porque a gente vai precisar muito deles no percurso. E aquela coisa de desistir não é uma opção. Não é uma opção, exato. Desistir não é uma opção. Não é uma opção pra gente. Até porque na casa, quem vai conduzir o tratamento serão eles. E quando eles estão conosco, realmente as coisas começam a acontecer, sabe? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo vendo, às vezes para os pais é muito difícil, no processo de renutrir um filho, ver o filho que sempre foi um filho que nunca deu problema, um filho que era muito educado, sempre muito certinho, filho perfeito. O perfil, né? Perfeccionista. O filho perfeito, notas Por ótimas. Isso que a gente tem que tomar sempre notas muito cuidado. ótimas. Então, para esses pais colocarem limite em filhos que sempre estiveram nesse lugar do filho perfeito, é muito doloroso para eles. Tem famílias que falam, mas Felipe, minha filha nunca deu problema em nada. Eu nunca precisei. E agora, quando eu sento na mesa e ela tem que cumprir a refeição, ela me xinga. Essa não é a minha filha. E não é mesmo. É que o transtorno alimentar, ele tá muito aguçado. A ponto desse adolescente se perder. Qualquer pessoa que vai tentar tirar ela daquela busca de perfeição, Exato. vai ser um inimigo. Exato. E eles ficam, até o próprio paciente, se sente muito mal com isso. Porque eles, naquele momento, é tão desesperador que eles acabam saindo deles, né? E a gente até fala que são adolescentes que vêm dentro desse perfil, que são tão bons que até para adoecer são muito bons, a ponto de chegar numa gravidade muito elevada, entende? Então, e a gente olha esse aspecto, essa alteração, esse comportamento ali muito mais obcecado com as coisas, muito além, às vezes, do alimento, né? Com os adolescentes, às vezes, um estudar patológico. Então, por exemplo, emagrecer não é simplesmente emagrecer, é estar desnutrido. Fazer uma dieta não é simplesmente fazer uma dieta, é o paciente, ele passa fome. Estudar não é simplesmente estudar, é ser o melhor. Então, sempre eles vão muito além. E dentro desse além,
acabam tendo cobranças assim irreais. Então lembro de famílias falando, mas Felipe, como é que eu vou colocar limite para minha filha estudar menos se ela é número 1 em tudo, se a foto dela está no colégio, se nas Olimpíadas de Matemática o 3º ano seguido que ela ganha, como é que eu vou fazer isso? E esse é o grande ponto de trabalhar os pais. Se um adolescente, ele deixou de se socializar, ele deixou de ter outros interesses, só vive estudando no quarto, alguma coisa está errada nessa história. Com certeza. Né? Ainda mais na adolescência que tem essa busca pelos grupos, que até vocês estavam comentando, por essa construção da identidade. Então, na anorexia, nós percebemos muito esse funcionamento. Esse perfil perfeccionista. Muito, né? Muito. E são pacientes, assim, na fase adulta, muito bons academicamente, profissionalmente, com uma carreira, assim, muito... Perfil muito bom. Muito bom, muito bom. Então, você percebe esse eixo, esse traço de personalidade ali. Esse traço de né? personalidade, Que acaba, muitas vezes, não usando isso ao favor deles. E quando cai em peso, corpo e alimentação, aí começa muitos conflitos, muito sofrimento. A gente teve perdas de grandes pessoas renomadas, aquela Karen Carpenter, os Carpenters, que ainda são músicas que se tocar, todo mundo, nossa, que coisa linda. Ela morreu no auge do sucesso, né? Assim, em termos... E era vítima de uma relação tóxica horrorosa, né? Porque essas pessoas que se auto-restringem tanto e se cobram tanto, acabam aceitando pessoas que cobram e fazem cobranças absurdas. Esses ainda altos tem padrões, isso. sim. Porque aí acha que não, eu consigo, não, eu quero agradar. Então, ali é uma linha muito tênue entre a auto-restrição e o aceitar que um outro toxicamente restringe a sua vida. Exato. Muito tênue, né? Muito, muito. E a vida vai ficando aprisionada, né? Eles vão ficar restringindo só a vida. Só esse território, né? A ficar se provando. Exatamente. E perde até esse aspecto dessa humanização. É quase como se tivesse muita dificuldade de colocar limites, né? Para dormir, para descansar. Limite nos outros. Limite também. nos outros. Né? Ficam sempre nesse lugar de eu consigo. É mais. E ultrapassando os limites nisso todo. Ô, Bru, mostra pra gente o livro. Vamos lá, a gente tem Manual de Psicoterapias dos Transtornos Alimentares. Editores Felipe, Rafael e Taki. E o Taki Cordassi. Bom, este livro, ele assim... O Taki é excelente em toque. Transtornos alimentares. O Taki ele é bom em tudo. Taki é meu chefe lá no hospital, ele é fundador do programa de transtornos alimentares da USP. Este livro, ele nasce muito com a ideia da gente conseguir reunir os tratamentos existentes no campo dos transtornos alimentares para ficar mais democrático para as pessoas terem acesso, né? Os clínicos poderem ter acesso, as pessoas saberem que existem diversos tratamentos. Porque às vezes o paciente está fazendo de psicoterapia. as diversas possibilidades de psicoterapia. Porque às vezes o paciente está fazendo uma modalidade de terapia e não foi respondente e fala, não vai dar certo para mim, nenhum tratamento funciona. Terapia, então não resolve. Já fiz terapia, não resolve. E calma, existem diversos modelos de terapia. Então aqui nós reunimos todos esses tratamentos com vários grupos de transtornos alimentares do Brasil. O Rafael Cangeli é o coordenador da equipe de psicólogos lá do ambulatório, e o Taki é o fundador e o chefe geral do ambulatório. Então... E o Felipe aí. E a Manoli, né? Manoli, que é uma editora muito bacana dentro da área biomédica. É muito bom. São super parceiros lá do hospital. São. Tem esse. No futuro vai ter um outro que é da infância e adolescência, que nós estamos organizando, para a gente poder democratizar o conhecimento das pessoas, para as crianças e os adolescentes. Que aí vai entrar os tratamentos pro TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, né? E no futuro a gente quer montar para a população em geral também. Sim, porque aí é mais para terapeutas, psicólogos, para ter uma visão geral do uma tratamento. Coisa mais clínica. Exatamente. E o outro vai ser para leigos mesmo terem a gente quer montar. Que é importante. Para os pais, principalmente para os pais. Seria muito fazer bom. Esse doar do conhecimento, porque
conhecimento é revolucionário, Sim. né? Sem ele, fica tudo muito restrito, né? Eu até queria, assim, talvez um sonho, Aham. um sonho, uma vontade, de no futuro a gente montar um de histórias de recuperação. Bacana Às vezes tem isso. muitos pacientes que chegam com uma desesperança tão elevada. E mesmo você falando, trazendo dados, ainda assim é quase como se não chegasse lá, em Entendi. termos de tocar o paciente. Entendi. E De inspirar. de inspirar o paciente. Exatamente. Então, histórias de recuperação seria muito bom. Então, por isso que quando a gente tem artistas falando da jornada, que se recuperaram ou que estão ali se cuidando, isso faz muita diferença. Pessoas públicas, né? Pessoas públicas faz muita diferença. A gente tem aí uma foto sobre isso, não tem? Aqui, ó. Uhum, uhum. Ah, Yasmin inclusive, Brunet, sim. é. E a Taylor, né? Sim. A Yasmin, eu cheguei a conversar Acho. com a mãe dela, a gente Uhum. até postou algo juntos, porque é muito delicado isso, né? O quanto que no Big Brother, as pessoas que estavam fora da casa e também na casa, com comentários assim muito delicados em Nossa. relação... Os homens, né? Tiveram homens ali perfeito. perversos. Perfeito. Ali eu achei que as mulheres até foram mais Se uniram. unidas. Que bom. Porque os Exato. homens foram cruéis e homens bem fora do padrãozinho, né? É verdade. Que aí você Vou vê a citar pressão nome, mas estética. pessoas bem fora do Ah. padrão. Pra poder estar falando, apontando o dedo pro outro. apontando dedos, né? E esse é o grande cuidado, assim, que bom que as mulheres se uniram dentro da casa, né, em relação a isso. Porque você vê um homem pressionando ela em relação a ter uma estética específica, um corpo específico, isso é adoecedor, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Além de ser falta de educação, é falta de empatia. Super, É não se falta comenta de sobre o corpo valores de humanos. ninguém. Exatamente. Né? Corpo é uma coisa muito delicada. Respeito, falam tanto de respeito, isso é respeito. Eu lembro até de uma Né? história de uma colega nossa lá do hospital, que ela até faleceu. Ela estudou praticamente a vida dela toda sobre transtornos alimentares. E ela até publicou esse relato dela. Ela teve um adoecimento em relação a um câncer e ela não queria que as pessoas ficassem sabendo. Uhum. E ela continuou trabalhando, continuou exercendo as atividades dela. E ela começou a se espantar com os comentários das pessoas em relação ao corpo dela. De falar, nossa, como você tá bonita. Meu Deus. Nossa, o que você tá fazendo, que você tá tão radiante, tão bonita. E ela disse que por dentro, quando ela escutava isso, ela pensava, não é possível que as pessoas... Que beleza é essa que as pessoas estão vendo, porque eu estou destruída por dentro. Ao passar dos anos, do tempo, dos meses, desculpa, as pessoas continuavam falando isso e chegou um momento que ela não aguentou mais. E ela olhou para as pessoas e falou assim, olha, eu estou fazendo um tratamento para câncer, eu não estou bem. Achando que as pessoas iriam parar. E a resposta das pessoas foi, mas pelo menos você está emagrecendo. Não, surreal. Estão entendendo? Quase do tipo assim, qual é o tratamento que você está fazendo? Porque eu quero ver se eu uso para emagrecer. Olha, porque tem pessoas exato, nesse nível de exato. loucura. Né? Uhum. Nesse Ensina que eu nível de quero. loucura. Pra gente perceber o quanto que as pessoas perdem a crítica, corpo não se comenta, a gente não sabe o que a pessoa está passando do outro lado, né? Está passando por uma depressão, por um câncer, ou enfim, por qualquer elemento, a gente não se comenta sobre corpo. É o mínimo, né? É o mínimo. Né? Bru, vamos pro repórter Pepinho. Felipe, a gente chegou num momento muito especial. Tá bom. Nós temos uma comunidade que se chama Comunidade Ser Humano Sustentável. Uhum. Ela é formada por pessoas que gostam do conhecimento. Não precisa ser um pesquisador. São pessoas que gostam, né? E cada vez tem crescido mais. E a gente tem o costume de 15 dias, mais ou menos, antes da sua vinda aqui, a gente apresenta o seu perfil para eles. E eles vão lá, assistem, a gente pede para que eles não passem a seguir você ainda, só siga quando o episódio ir pro ar, né? E aí eles vão ali e fazem as dúvidas em cima do seu conteúdo, tá bom? Então, a gente vai começar agora, e aí quem dá voz a eles é o nosso Pepinho. Vamos lá. Primeira, quais são os principais sinais que indicam o início de um transtorno alimentar e quando buscar ajuda? Primeiros sinais que nós vamos perceber vai ser uma alteração no comportamento alimentar. Então, a pessoa comendo cada vez menos, só falando em dieta, essa pessoa, ela perdendo interesse em outras áreas da vida, ninguém mais vê essa pessoa comendo junto com os outros, escondendo o corpo.
Então, são os primeiros sinais que a gente percebe em relação ao transtorno alimentar. Quando buscar ajuda, quando essa pessoa ela percebe que agora só pensa excessivamente nisso e que a vida está girando em torno disso, né? Claro, a gente pede, na verdade, que a pessoa um pouquinho antes disso já procure ajuda. Então, se a pessoa começa a perceber que está com medo de comer, sente culpado em comer, quando a pessoa ela percebe que não pode mais sair da dieta, porque se sair da dieta ela vai ficar muito desconfortável. Então, já são pistas em termos de procurar uma ajuda, até para não chegar num transtorno alimentar completo. Ou então, quando familiares ou pessoas queridas que têm amor começam a sentir que tem alguma coisa diferente. Percebeu que tem algo diferente, principalmente ali nos adolescentes, Essa procurem falta ajuda. de flexibilidade alimentar, né? Esse radicalismo. De querer assim. comer sempre a mesma coisa. Se a família sugere, vamos num lugar diferente, não. tem uma irritabilidade, altera o humor, ou se opõe, que não vai. Exatamente. Se a família percebe essa resistência, Né? já Vocês só fazem esse tipo de comida. Isso, ou querem controlar. Tem uma controlar a outra comida coisa. de todo mundo da casa. De todo mundo. Colocar todo mundo em dieta. Exato, mas tem outros, tem anoréxicos, que é muito anoréxicos, que começam a cozinhar para a família. Aí a família fica, agora melhorou. Mas nunca come. Exato. Ele faz, mas não come. Isso é uma outra coisa. Nunca come junto. Né? Que é a mesma via de controle. Estão controlando o que todo mundo está comendo. Exatamente. E quando são questionados, muitas vezes vão falar assim, nossa, mas eu comi o dia inteiro enquanto estava preparando a comida. Exatamente. Sabe? Eu já comi Eu estava ali comendo enquanto estava fazendo. Exatamente. Eu fui provando. Isso é uma pista que a gente Isso é uma pista também. Exato. Que nunca senta para comer, né? Perfeito. Próxima, Bru. Como a bulimia afeta a saúde física e mental dos pacientes? E quais são os sintomas mais comuns? Tá. Bulimia, o paciente ele vai ter algumas alterações, né? Talvez alterações mais sutis, vai ser uma alteração do hálito, uma alteração da coloração dos dentes, vai ficar com a garganta machucada, inflamada. O hálito em que sentido que você está falando? Em termos de vômito. O paciente ele acaba vomitando. Do vômito. Fica mais... Perfeito. Porque, mais por ácido. exemplo, ácido. o cetônico é mais no anoréxico, né? Isso. Que fica muito tempo sem comer, você tem aquele hálito cetônico. Seco. Cetônico mesmo. Cetônico. E na bulimia, de tanto eles ficarem vomitando, eles vão tendo essas alterações do hálito, às vezes... mais ácido. Mas é mais ácido, sim. É diferente. Totalmente diferente. Garganta inflamada... os dedos. Dedos, calos de Rousseau, né? Aquelas bolinhas que o paciente às vezes tem, que são do atrito com o dente, acaba ocasionando. Em termos de aspectos mentais, vão ser pacientes que vão viver em torno da compensação. Então, se comeu algo que acha que não deveria, precisa compensar. Se comeu algo que é fora da dieta, tem que compensar. Então, a vida gira em torno desse aspecto da compensação. Então, são pacientes que têm uma urgência de ir para academia, urgência de emagrecer, mas eles precisam ter uma atitude meio que imediata após o comer, sabe? Exatamente. Em grande parte das vezes. Então, na bulimia, a gente nota muito esse desespero e querendo fazer alguma coisa para resolver aquilo. E aí que eles colocam-se em risco e começam os problemas de saúde. Tá? Às vezes usa até atividade física, né? De forma bem compensatória. Olha, eu claro que não posso dizer, mas eu tô na academia, quando eu vejo alguém chegar muito rapidamente para ir para a esteira e gente, essa pessoa tomou alguma coisa ou comeu e veio compensar. Porque assim, não dá aquela coisa de você aquecendo, né? Passa para velocidade, caminha um pouquinho, para um pouquinho. Depois dá uma acelerada, volta, fazer uma coisa cardio organizada. Eu falo, Jesus, deve ter sido assim, big de alguma coisa, com muita batata, com muito combo, esses combos, né? Porque a pessoa chega no desespero para queimar aquela caloria, você vê. Né? Como na bulimia eles acabam tendo essa perda de controle no comer, é exatamente isso. Tenta recuperar nesse sentido, né? Forma. Perfeito. Você falou uma Retomar coisa interessante, esse tudo está sobre o controle mesmo, né? A base é muito forte. Principalmente da anorexia e bulimia. Todos, né? Compulsão também. Todos. Eles tentam ter esse controle, estão em busca sempre desse controle, essa busca. É o sofrimento, porque na vida a gente controla tão pouca coisa. Exato. Próximo, Bru.
Como o suporte psicológico pode ser eficaz em lidar com a sensação de culpa em pacientes com compulsão alimentar? Tá. Isso é interessante. Porque, por exemplo, a culpa vai ser um sentimento que ele vai aparecer toda vez que a pessoa acha que fez algo de errado, que não deveria. A culpa, ela consome muito os pacientes que têm transtornos alimentares. Quando a gente pensa na compulsão, acho que a primeira coisa primeiro elemento é essa pessoa ela conseguir perceber que compulsão alimentar é um transtorno, né, médico, psiquiátrico, que precisa de ajuda. A partir dali, já começa a limpar um pouco a culpa dessa pessoa perceber que não é que ela está sendo gulosa, não é que ela está sendo esfomeada, não é que ela está sendo morta de fome. Tudo isso é julgamento. Ela não está sendo nada disso. Isso é um diagnóstico sério que precisa ser olhado, né? Isso numa primeira instância. Numa segunda instância, ajudar essa pessoa a conseguir ir lidando com esses momentos da urgência da compulsão. Quando a urgência visita, né? O que essa pessoa ela pode fazer em termos de autocuidado para se manter segura e não ir direto já para a cozinha, tentar reconhecer qual é o sentimento, poder cuidar desse sentimento, isso pode envolver a culpa, né? No pré ou no pós, tá? Então aqui, em termos de intervenção, na culpa especificamente, nós vamos primeiro limpar, tirar essa culpa da pessoa em termos de sou guloso, sou esfomeado, não tenho controle de nada na minha vida, entendendo que é um diagnóstico, partindo daí poder olhar para essa culpa de uma forma diferente, trazendo elementos de compaixão, né? Esse paciente ele ter um pouco mais de compaixão com ele e conseguindo aprender habilidades para manejo da urgência da compulsão, tá? Então nós iríamos por essas linhas. Que sob acompanhamento de uma terapia, uma psicoterapia específica, Exato. vai ter ferramentas Essa é para a poder ideia. lidar melhor com isso, Essa né? é a ideia. Exato. Próxima, Bru. Como o conceito de neutralidade corporal pode ajudar no tratamento de transtornos alimentares? Eu acho incrível o conceito de neutralidade corporal. A neutralidade corporal seria corpo voltar a ser corpo, entende? Então, o corpo, ele sair daquele lugar de supervalorização. Porque até se a gente olha as duas, a gente olha o amor e o ódio ao corpo, é muito interessante isso, porque dos dois lados vão ter uma supervalorização de características, da forma, de como aquele corpo é. E por isso que ama, e do outro lado da moeda, por isso que odeia, por conta dessa supervalorização. Então a neutralidade ela vai tentar tirar essa supervalorização e o corpo voltar a ser corpo. Barriga ser barriga, ponto. Sem nenhum adjetivo a mais. Corpo, ele ficar nesse lugar do corpo. Até para abrir espaço em termos de vida. E nos transtornos alimentares, eu acho que quando a gente começa a tratar o paciente, a gente está mirando na neutralidade. Não é necessariamente esse paciente ele tá pulando de alegria em relação ao corpo. A ideia não é esse paciente ele se olhar no espelho e ter fogos de artifício e pronto, ele é a pessoa mais feliz do mundo. E também não é a pessoa ficar deprimida na cama. Entendem o que eu tô dizendo? É Sim, corpo, sim. ele voltar pro espaço dele de corpo. Você é muito mais do que o corpo. Né? Exato. Nós ir além. somos mais do que o Perfeito. corpo. Só que para isso a gente vai precisar trabalhar muito esse conceito de neutralidade. E isso ajuda para os pacientes eles não ficarem presos na supervalorização, né? E aí que a vida começa a acontecer. Aí que eles começam a se abrir para a vida, tá? Então ajuda muito o conceito de neutralidade corporal. Quando a gente pensa até... e é bacana porque vão ter pacientes que vão falar, Felipe, eu não consigo amar o meu corpo. Então esse não vai ser um objetivo. É neutralizar. Sim. Porque às vezes vai ter uma dificuldade muito grande em relação a esses aspectos do amor voltado ao corpo. E será que precisa amar o corpo Acho que a gente tanto tem assim? que amar a nossa essência. Entendem o que eu tô dizendo? Porque é tentar fixar em algo que é mutável. O corpo, ele tá mudando. O corpo dos 15 não é o corpo dos 20, não é o corpo dos 30, e por aí vai, dos 40, 50, por aí vai. Ele então, muda o tempo todo. Ele muda o tempo todo. Aí não dá para ter controle sobre algo que muda o tempo todo. Exato. Perecível ao Exato. tempo. Perfeito. Não vai ter como. Perfeito. Somos perecíveis ao tempo e isso é uma das regras da E vida. vamos Bem-vindos à aceitar, humanidade. Né? Bem-vindos à humanidade, né? E eu Somos acho tão humanos. lindo quando eu vejo, por exemplo, Fernanda Montenegro, eu acho uma pessoa é. belíssima. Eu não Uhum. consigo ver idade na Uhum. Fernanda Montenegro. Ela ultrapassou todos os limites de conceitos restritos ao corpo. Olha, que Ela fantástico. é tão belamente talentosa, digna, que aquela mulher é bonita em qualquer etapa Uhum. da vida. Uhum. Porque a essência dela é ser aquela atriz monstruosa Uhum. que nos Fantástico. presenteia. Uhum. Então, assim, toda vez que eu olho a Fernanda Montenegro, eu acho ela deslumbrantemente linda. Exato. Porque
o conceito de beleza, pelo menos para mim, tem a ver com funcionalidade. O quanto aquela pessoa está exercendo o seu talento, doando isso para outras pessoas. Então, nossa, que Deus me permita ir sendo perecível ao tempo com aquela dignidade. Eu acho fantástico. Fantástico mesmo. Perfeito. Que eu acho que é a neutralidade do corpo Neutralidade. e a valorização do que a gente é de verdade. Exato. Porque ela é tudo isso sentido. em todos os corpos que ela já teve. Exatamente. Então os corpos foram passageiros. Ela continua, E ela continua sendo ela. Fernanda. Exato. Né? Foi ficando melhor. Exato. Próxima, Bru. Sou eu? Sou eu. É você. Qual a importância de abordar a relação entre controle e alimentação no tratamento da anorexia? É Falamos, super né? importante, super importante, porque às vezes vai vir um discurso associado à saúde e quando a gente vê, ultrapassou os aspectos de saúde. Não é mais sobre saúde, é sobre controle. Então às vezes até começa com uma dieta inocente, sabe? E aí vai tendo o jogo do controle quando vê é sobre comer cada vez menos. Então quando esse controle quebra, qualquer recomendação nutricional quebra o equilíbrio e é só sobre controle, conseguir comer cada vez menos, nós precisamos abordar isso. E vai dando uma disfuncionalidade, Super. porque a pessoa vai vivendo para aquilo. E todo o resto que se espera de todos nós, que a gente possa desenvolver nossos talentos, que a gente possa compartilhar, acaba. Acaba. Você falou isso, eu lembrei agora de uma paciente que ela me mandou um meme de uma casa pegando fogo e uma pessoa deitada na rua com uma lupa e tinha uma ervilha na calçada, e a pessoa com uma lupa, assim, quantas calorias será que tem nessa ervilha? E a casa pegando fogo atrás. Exatamente. Ela falou, Felipe, essa é a minha vida. Olha a representação, né? De vocês perceberem que tá tudo, às vezes, pegando fogo, caótico. E eu tô preso ali naquilo. Quantas calorias tem na ervilha? Exato. Né? Então, é sobre exatamente essa pergunta. Quando esse controle, ele ultrapassa o equilíbrio e a gente percebe que a pessoa está ali obcecada, tentando controlar aquilo excessivamente, esse é o momento da gente poder trabalhar. É uma grande importância. Com certeza. Né? Próximo, Bru. Como o acompanhamento familiar pode auxiliar na recuperação de um paciente com transtornos alimentares? Eles são os melhores aliados. São os maiores pilares. Eles são os melhores aliados, um forte pilar. Porque os familiares, eles que estarão na casa, eles que seguirão o tratamento na casa. Nós vamos precisar cuidar desses familiares, ter muita compaixão por eles. E como eles podem ajudar na recuperação? Primeiro, fazendo refeições em família. Isso é muito importante. Se informando também. Se informando. Conseguindo ver com a nutrição os aspectos de como é que podem fazer as preparações, o porcionamento, sentar na mesa com o filho, ter paciência. Às vezes o familiar vai ver que o filho está com medo, vai estar com o olhar mais vitrificado, se tremendo, taquicardia, e poder ir acalmando o filho na mesa. A comida é o inimigo na Exato. cabecinha deles. Eles veem a comida e já ficam ativados. Então a família vai ser assim uma grande parceira nisso tudo, para a gente ter uma recuperação mais leve ou até mesmo com mais amor, né? Mais efetivo. Então, os familiares podem ajudar do começo ao fim, tendo refeições em família, porcionamento, não fazendo comentários sobre o corpo, evitando fazer dieta, né? Não é o momento de fazer dieta, não é o momento de ficarem com conversa sobre corpos na mesa, comentando o corpo de fulano, ciclano. Então, a família, eu acho que é pedra preciosa, assim, com certeza. do tratamento. É a base para tudo ali. É a base. Próximo, Bru. Existem estratégias que você recomenda para pacientes que lutam contra a compulsão alimentar? Sim. Acho que a primeira estratégia é a compulsão alimentar, ela está ali para resolver, muitas vezes, algum problema que está acontecendo. Né? Então, às vezes a pessoa brigou com o chefe, teve um aumento da emoção e fica tendenciosa aí para a compulsão. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é quais problemas a compulsão está resolvendo. Né? Porque está indo para uma resolução que não resolve, mas a pessoa ela tem o quê? Um escape, muitas vezes, do problema, ou altera aquilo que está sentindo, tem um prazer rápido de curto prazo. Então, o primeiro elemento é a gente poder olhar o que a compulsão ela está tentando resolver em termos de problemas, e a partir dali a gente olhando esses problemas, né, para cuidar dessas emoções, ver se são problemas resolvíveis, ou se são problemas gerenciáveis, ou são problemas a precisar aceitar, você trouxe até a palavra aceitação. Então, eu iria por aí em termos de estratégias iniciais, para a gente conseguir organizar um pouco e aí o paciente não ser jogado para cima e para baixo em relação à compulsão. Perfeito.
Próximo, Bru. De que maneira os padrões estéticos impostos socialmente afetam o desenvolvimento dos transtornos alimentares? Falamos Afetam bem muito. sobre isso. Afetam muito. Porque entra num aspecto de vulnerabilidade, né? Acho que a mídia, todo dia, a pessoa olhando ali um biotipo específico, né? Nas propagandas, nos outdoors, que agora não tem mais tanto, né? Mas nas redes sociais, todo momento, recebendo essa mensagem de um corpo específico, muitas vezes a pessoa vai se sentir inadequada se não tem aquele corpo ou se não está próximo àquele corpo. Então, é a partir daí que a gente começa a ver algumas fragilidades. Se tem um aspecto genético, se já tem aquele eixo de personalidade super rígido, tudo isso vai sendo essa combinação em termos de um desenvolvimento de um transtorno alimentar. Uma coisa que eu tenho achado bacana, não sei se vocês repararam, existem grifes mais populares que têm muito feito anúncios, tanto em TV aberta quanto em redes, com modelos totalmente diversos. Plus sizes, né? Assim. Assim, tanto Acho que a Calvin corpos Klein. totalmente diferentes. Então a gente tem que aplaudir isso também, Exato. porque senão a gente fica só falando do que não faz. Mas tem mas gente também tem fazendo. gente fazendo né? movimento, Eu né? acho que tem grifes aí que tem feito, eu noto isso, mesclando, né? Não só a questão de cor, mas a questão de formatos de corpo diversos, idades, gêneros. Então, isso é bacana, que continue. Exato. Próximo. Como é o processo de tratamento para alguém com um transtorno alimentar e quais os principais desafios que os pacientes enfrentam durante a recuperação? Tá. Eu acho que mais para a recuperação, porque Tá. Né? Em termos de recuperação, acho que o maior desafio vai envolver, primeiro, a pessoa, ela conseguir ter uma distinção dos pensamentos da doença e o que é ela, né? Porque a doença vai, muitas vezes, falar muito. E, às vezes, o paciente, quando ele fica nessa dualidade de querer melhorar, mas muitas vezes os pensamentos ficam muito fortes enquanto eles estão melhorando. E aí o paciente, ele acredita que se eu continuar melhorando, vai piorar ainda mais. Só que no processo vai tendo esse afrouxamento. É que a doença é muito forte. Então, o grande desafio no processo de recuperação é confiar na equipe, é muitas vezes confiar naquilo que está sendo dito, diferente da voz da doença. É ter outras vozes ali, podendo te ajudar nesse processo de recuperação e começar a desconfiar da voz da doença, né? Começa desconfiando dessa voz da doença, e esse é o grande desafio, porque a voz vem com uma certeza, que até vocês estavam comentando. Quanto mais grave, maior, a coisa vai batendo ali num delírio mesmo. Exato. Tanto que eu tenho alguns pacientes que até eu pergunto, a voz, ela vem como se fosse uma obrigação e que é impossível, não tem como não fazer. Ou essa voz vem como uma regra, que é muito difícil não fazer, mas dá para quebrar algumas regras, mesmo que venha um sofrimento logo em seguida. Ou é uma sugestão que essa voz está dando, entende? Então, o grande desafio é confiar na sua equipe, montar uma equipe. Às vezes, pode ser que você perceba que vai ser desconfortável em algumas etapas do tratamento, só que é isso, vai piorar um pouquinho para depois melhorar. E você vai ver o quanto que é libertador, tá? Perfeito. Então, esses são Agora os é desafios. importante saber onde buscar ajuda. Tem que Perfeito. saber. Equipe Porque especializada. não dá para não ser uma equipe especializada. Exato. Tem até um Porque dado... tem gente, por exemplo, que vai buscar endócrino. Existem maravilhosos endócrinos, mas existem endócrinos especializados em dietas. Exato. E durante muito tempo prescreviam fórmulas mirabolantes com coisas que hoje até estão proibidas. Então, tem que ter muito cuidado. Cuidado. A gente teve um dado que saiu que foi acho que ajudou a todos a se manter firme num tratamento especializado, que foi, o resultado dessa pesquisa foi qualquer tratamento, nenhum tratamento é melhor do que qualquer tratamento para transtorno alimentar. Então, pacientes que nunca fizeram tratamento, tiveram uma evolução. Pacientes que estavam em qualquer tratamento tiveram uma resposta menor do que pacientes que não estavam em tratamento. Porque é a busca, por isso que conhecimento Olha é fundamental, porque Exato. você só com conhecimento, você pode até buscar um médico, um psicólogo, mas quando você chega lá, alguma coisa não bate. Pelo que você estudou, pelo que a pessoa está falando. Entende. Ou então você questiona o médico ou o psicólogo e ele te dá uma
Uma resposta e falou assim, não entendi nada. Eu perguntei por que que a banana é amarela. A pessoa responde porque a tangerina é coral. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente está numa época que as redes sociais trouxeram muitas coisas. Entre elas, você ter acesso a conteúdos realmente importantes. Perfeito. Eu falei, eu demorei a te achar. Eu fico. Estou aqui. Você sabe o meu gasto de rede social? Procurando possíveis pessoas para entrevistar. Esse é o meu gasto. Porque às vezes eu tô assim, aí eu começo a mandar para a equipe assim, sugestão. Porque aí eles vão verificar uma opção de regrinhas que a gente bota. Sugestão, tá. Eu fico assim, tá. Não, ainda não, porque você nisso olha, aí a pessoa tá lá, tipo assim, porque tem o chá de não sei o quê, que você vai perder. Quer tomar chá? Se é natural, que maravilha, tome o chá, mas isso não é para curar isso ou aquilo. Eu mesmo tomo chá aqui, tu toma um chá de gengibre, mas eu tenho certeza que isso aqui não cura úlcera, entendeu? Não tira minha fome, mas eu gosto do chá e faz bem, é uma forma de hidratar. Próximo, Bru. Quais são os principais fatores de risco que predispõem uma pessoa a desenvolver um transtorno alimentar? Acho que o primeiro fator de risco pode envolver fazer dietas. Então, dietas restritivas, essas dietas da moda, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Esse pode ser o primeiro gatilho. Se a pessoa já tem um aspecto genético, se já vem de uma família super preocupada em relação a peso, corpo e alimentação, né? Se a pessoa já tem essa personalidade mais rígida, sempre se cobrou excessivamente. Essa coisa do controle. Essa questão muito forte do controle. Fazendo dieta sem um cuidado de um profissional pode ser um grande fator de risco. Então, os principais fatores de risco vão ser fazer dieta precocemente, essa pessoa, ela ficar só consumindo coisas relacionadas a padrões estéticos, né? Ter uma personalidade mais rígida, famílias que têm muito esse ideal de beleza, focados em um corpo magro. Então, são alguns dos fatores de risco que a gente percebe nessa população. E você disse agora uma coisa, disse durante, que agora me lembrei, daqui a pouco você vai ter que juntar transtornos alimentares com jogos, compulsão por jogos, que a gente está tendo uma epidemia. Também. E essas pessoas ficam diante de uma tela, devem comer uma opção de besteira, Sim, porque não pode sair dali. Exato. E é o que está acontecendo mesmo assim. Então, assim, temos que ver. Próxima, Bru. Vamos lá. Chegamos ao momento agora, que é o momento Pipinho. Ele também quer saber, né? Ele gosta também. Ele ouviu bastante. Ele ouviu bastante de você. E agora ele faz uma brincadeira com a mãe dele. A mãe dele dá voz a ele, que a gente fala que é um ping-pong. Tá bom. São palavras-chaves, assim. Ela vai jogar pra você e o que vier na sua mente mesmo, você fala. Tá? É aquela coisa, bateu, levou. Vamos lá. Não precisa olhar que ele não vai falar ainda. Isso, ele não vai Pode falar, olhar não. pra gente. Tá. É pra gente aqui. Tá bom. A gente quer que um dia o Pipi fale. Que acredito, né? Estamos trabalhando. A vida pra tá isso. levando pra isso. Mas vamos lá. Tá bom. 1, felicidade. Família. 2, autoestima. Conhecimento. 3, esperança. Humanidade. Pode ser uma frase, É. como você quiser, tá? 4, se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Uau. O que eu mudaria no mundo? Talvez criar ambientes onde as pessoas pudessem se sentir mais confortáveis. Mais respeitadas? Mais respeitadas, mais confortáveis. Acho que esse seria um dos ideais, assim. Umas cápsulas de mundo. acolhimento. Cápsulas de acolhimento. Bons pensamentos, boas energias. Maravilhoso. Nunca tinha pensado nisso. 5, propósito de vida. Meu propósito de vida, acho que envolve ensinar, aprender, né? Ensinar, aprender e dar voz, eu acho, para toda essa população. Acho que eu vou trabalhar com transtorno alimentar pelo resto da minha vida. E eu acho que é isso que eu tô fazendo aqui, dar voz para essas pessoas. Perfeito. 6, amor. Amor, olha, eu lembro já de imediato da minha família, assim. Acho que aprendi o amor com eles, vivo através do amor deles. Acho que é o que me preenche, assim, a conseguir lidar com os desafios, a fazer grande parte do que eu faço.
7. Complete a frase. Autocuidado é. Autocuidado é um compromisso em termos de limites. Eu acho que o autocuidado, ele vai muito nessa direção, da gente poder se respeitar, se acolher, estar conosco, saber pedir ajuda, né? Saber o momento de, opa, agora eu preciso me recolher, cuidar de mim. Então, autocuidado vai por essa direção, assim. Perfeito. 8. Resiliência. Resiliência, o significado para mim seria resiliência conseguir lidar com aquilo que eu achava que não conseguiria lidar, sabe, em termos de desafios. Às vezes parece que o desafio é muito grande, nossa, não vou conseguir. Ok, vamos lá, vamos tentar, vamos com o coração aberto. Desistir não é opção. Desistir não é uma opção. Exato. Perfeito. 9. Uma saudade. Da praia. Acho que até aqui, vindo pro Rio, me despertou essa saudade da praia. Tô dizendo. Porque eu cresci na praia. Então, vim aqui pro Rio, vi a praia e falei, nossa, que saudade. São Porque Paulo, São Paulo a gente não fica vê. um pouco mais distante, A gente né? não vê praia lá. Então, bateu essa saudade. Bacana. E 10. Uma frase ou um pensamento. Pode ser seu, pode ser uma citação, como você quiser. Uma frase, um pensamento... fui pego de surpresa. Deixa eu pensar. Tá bom, sem problema nenhum. Uma frase. Eu acho que as pessoas possam ter mais autocompaixão. Acho que estou estudando algumas coisas de autocompaixão. Vejo que, nossa, precisamos muito, muito, muito altas doses de compaixão. Compaixão. Eu diria isso, que as pessoas talvez se permitam ter compaixão, conhecer o que é autocompaixão, porque hoje, no meu caso, é pedra fundamental, assim, sabe? É um alicerce, a autocompaixão. Pra todo mundo, né? Pra gente se construir, né? Exato. E se construindo, Exato. né? E ter paciência na construção. Com Então, a autocompaixão vai ajudando muito nisso. Constância. E constância. Querido, queria te eu só tenho que agradecer vocês. Vamos fechar Foi aqui. muito bom. Muito obrigado. Foi um mesmo. prazer Obrigado te mesmo. receber. A gente tem agora um presentinho aqui pra você, tá? Que é uma eco bag aqui do Pipinho, que atrás está escrito aqui os nossos dizeres, né? Faça, aconteça, inspire. Pod People, eu fui. Aqui a gente tem um caderno para você botar aí todas as suas anotações dos seus projetos, que a gente não acredita na linguagem escrita. Sim. Tá? E aqui uma canequinha para você tomar. Travou ali. Ih, travou aqui, esse travou. Peraí. Vamos abrir aqui. Nossa! Uma caneca. Tá aqui, uma canequinha do Pod People para você. Vou levar pro meu consultório. Com certeza, pra você lembrar da gente. Lembrar de vocês. Tá? Isso aqui depois os meninos vão botar. Calma, que perfeito. não acabou. Um novo livro que vai ser lançado lá pelo dia 15, dia 20, mas já está aqui para você, que é Um Tempo para Mim. Obrigado. Que são baseadas em frases que eu publico sempre. São 10 minutos de autocuidado, dividido por estações do ano, mas você pode começar em qualquer dia. São frases e reflexões para a gente parar e pensar um pouquinho na gente. Obrigado. Tem aqui também o livro Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Ótimo. Tem aqui Mentes Depressivas, tá? Que com certeza muitos acabam caminhando para a depressão. E tem aqui Superando TDAH, que é uma experiência com neurofeedback do Alex, que é um trabalho bem bacana que a gente desenvolve também, tá? E você tem um livro também, Transtornos Alimentares, não tem? Mentes Ele tá fora, insaciável. Ele tá fora, eu nunca parei para atualizar ele. Entendi. Precisaria muito, né? É. Mas acabou ficando no meio do caminho. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E a gente também queria agora que você parasse, olhasse para essa câmera, desse todos os seus recados. Pode ser mal educado, não precisa olhar pra gente, não. Se você assistiu o podcast e, de algum modo, se identificou com algo que nós falamos aqui, em São Paulo nós temos um programa de transtornos alimentares pelo SUS, que é o Ambulim. Procurem nas redes sociais. Tem o Instagram, que é Ambulim, ou na própria internet, o site é www.ambulim.org. No Rio de Janeiro tem o Gota, procurem o Gota. Também o Instagram deles é gota.frj. E quem quiser se aperfeiçoar,
aqui é mais destinado aos profissionais da saúde. Existe também o SEBRATA, o Centro Brasileiro de Atualização em Transtornos Alimentares. Para o público em geral que queira acompanhar sobre transtornos alimentares, tem a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, a Astral, tá bom? Então, acompanhem todo esse pessoal e também me acompanhem. O meu seria Felipe Augusto, sem o O, no Instagram. Vocês me encontram. E Felipe com 2 L's. Felipe com 2 L's, exato. E Augusti. Isso, sem o O. Sem o O. Queridos, nós estamos terminando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara super bacana que eu não conhecia, Felipe Augusto de Lima. Ele é especializado em transtornos alimentares e a gente merecia ter o conhecimento dele para poder compartilhar com vocês. Se vocês gostaram do episódio, compartilha. Compartilha com todo mundo que merece esse conhecimento e compartilha também para quem precisa urgentemente desse conhecimento. Porque aqui na comunidade Pod People a gente acredita que o conhecimento e o autoconhecimento são revolucionários. Ninguém muda sem conhecimento e autoconhecimento. Muito obrigado. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá bom? Para receber todas as novidades. E muito obrigado e até o próximo Pod People.